Começando mais um episódio do Papinho Tech, cara. Ó, toda segunda-feira, 8 horas da manhã, tem episódio inédito aqui no canal. Já tem mais de 170 episódios, já trouxe gente pra caramba. Hoje a gente vai ter aqui um papo super interessante sobre carreira pra gringa. Você aí que quer ter muito sucesso, ganhar muito dinheiro, esse é o episódio pra você, cara. Então fica até o final aí que vai ser um negócio interessante, porque eu vou falar com uma pessoa aqui que manja demais. Mas antes disso, queria te dar um recadinho para você que trabalha pra gringa, velho. Você tá ligado? Para poder ganhar fazer o Pix pra conta, né? Cair, pingar lá no Nubank, né? Para você poder usar, comprar itens diferenciados aí na sua vida, você precisa fazer uma conversão. Você precisa ter uma empresa que faz o câmbio. Você vai receber em dólar, em euro, em rúpias egípcias, né? Você precisa fazer essa conversão e para isso você precisa de uma empresa que faça esse câmbio. Eu recomendo muito a TechFX, cara. Já falei várias vezes sobre eles aqui, eles já vieram aqui no Papinho Tech mais de uma vez. O link tá aqui na descrição para você ter um desconto super especial aí no primeiro saque, 0,1% de taxa, que é absurdo, e depois é 0,5%, cara. É muito baixo. Eu confio nesse povo aí. Então, acessa lá, dá uma olhadinha, porque você vai precisar de uma fintech para poder fazer isso, né? Não cai dólar na sua conta do brasileira, né? Então, para você que está buscando esse passo, né, de entrar na gringa, né, trabalhar para fora, morando no Brasil ou mesmo trabalhando para lá fora também e convertendo para o real, sei lá, você vai precisar dessa empresa. Então, clica aqui, dá uma olhadinha lá, que é nóis. Ó, o negócio é o seguinte, trouxe aqui uma recrutadora, cara, especializada em gringa. Então, vou tentar tirar aqui a maior quantidade possível de dúvidas. Vai ser muito útil, porque eu não trouxe uma pessoa qualquer não, cara. Então, ela tem lá mais de 76 mil seguidores no LinkedIn. Ela fica lá dando dicas, orientações para quem quer ter uma carreira global. Hoje eu vou falar com a Mayara Consalvo. Tudo bem, Mayara? Como é que você tá? Tudo bem, Gu? Tô bem, e você? Obrigada Eu pelo tô bem. convite. Então tá bom. Porque assim, né? A gente gosta de falar com pessoas recrutadoras, né? Porque vocês mostram o caminho pra gente da felicidade, né? Fala assim, Mayara, conta pra mim o segredo, né? Como é que eu faço pra passar em entrevista de emprego, ganhar muito dinheiro e pronto, acabou, né? E não ser eliminado em nenhum processo seletivo. Eu gostaria que você me dissesse o segredo. Olha, eu sou conhecida por quebrar expectativas, então eu já vou começar sendo Pô, contra o que todo mundo fala, porque é impossível. Passar em todas as entrevistas é impossível. mas o Se pessoal você não passa em vende todas. assim, não tem uns. Não tem? Ah, mas nem tudo que é vendido no mercado cumpre o que promete, né? Aí, É, aí você me quebra, né? tem um pouco disso Pronto. também. É, exatamente. Mas o pessoal manda pra você assim no direct, direto, fala assim: como é que faz? Mostra o segredo e tal. Sim, Você tem sim, todos os paciência. dias eu recebo. Sim, todos os dias eu recebo mensagens. Ah, eu quero passar nas vagas, eu quero, né? Eu sempre trago muito as pessoas para a realidade. Então, sim, é possível passar uma vaga, a gente tem todo um processo de preparação, mas assim, você vai passar em todas as vagas, ou você vai começar ganhando o teto, né? Igual o nativo americano. Você vai. Gente, não, não. Não, A né? menos que você seja um megazord do TI com conhecimento muito outstanding, assim, e mesmo assim, ainda vai ser difícil você já chegar com os dois pés na porta. Não, Então, não mas funciona quando, dessa quando forma. você fala que a não ser que você seja, você cria uma esperança no nosso coração, entendeu? E aí essa Sim, pessoa que tá nos ouvindo, ela vai falar assim: eu sou esse. Né? Mamãe me disse que eu sou especial, então eu sim, vou conseguir. E aí é onde essa pessoa normalmente cai em pequeninos golpes, né? Vamos dizer assim, por aí. sim. É bem, bem frequente, bem frequente, bem frequente. Não Ou é pode, aquela cara. pessoa que depois vem, ai, a culpa é do RH, vocês não fazem o Isso. processo direito, não me avaliaram direito. Então, tá bom. É. Senta lá, Cláudio. Mas enfim, assim, é algo super possível você conseguir uma oportunidade, você ganhar em dólar, mas é importante entender algumas coisas antes, né? Então, primeiro ponto, acho que é a realidade de mercado, né? Uhum. Não estamos mais em 2020, muita coisa mudou, né? Desde esse
momento pandêmico, em que o trabalho remoto para o exterior começou a ter aquele boom, e as pessoas chegavam com salários bem acima da faixa de mercado. É uma realidade que ainda existe? Sim, e vai continuar existindo. Pessoas vão trabalhar remotamente para o exterior, vão ganhar em moeda forte? Sim. Mas a gente tem que olhar sempre com a realidade das coisas. Então, primeiro ponto. Você não vai ganhar como nativo americano. Uhum. Por quê? Mayara, por quê? Porque o mundo é injusto. Como assim? Eu tô sendo explorado, então, porque eles vão me contratar e não vão pagar a mesma coisa. Enfim, discussões à parte. É exatamente isso que vai acontecer, cara. Fica na sua. Tipo, olha, eu não vim para resolver todos os problemas do mundo. Então, assim, eu vou trabalhar com aquilo que eu tenho na realidade. Sim, você vai ganhar menos do que o nativo, aí é uma escolha tua. Você prefere ganhar 2, 3, 5 vezes a mais do que o salário que você tem no Brasil, tendo flexibilidade de horário, né? Enfim, tendo maior poder de compra no seu país, né? Conseguindo ter melhores condições, ou somente porque tem um coleguinha em outro lado do mundo que ganha mais do que você vai falar, não, eu só vou quando for pra eu ganhar igual. Uhum. Aí é uma escolha. E olha que tem gente que escolhe não seguir só por isso, tá? Se eu tô falando é porque tem história. Sim. Entendeu? Então, é um ponto. Segunda coisa, o inglês. Porque o fulaninho lá me falou que se eu tiver o inglês B no sei o que barará, eu vou passar mesmo assim. Tudo mentira? Olha, eu não gosto de colocar ninguém. Você tá dificultando muito, Mayara. O negócio tá ficando muito difícil, pô. Mas, gente, eu preciso trazer a verdade. Senão depois o pessoal não passa e vem falar que a culpa é minha, da recrutadora que fica falando que é possível. Entendeu? Não é que pessoas com inglês intermediário não passem, gente. Não é isso. Mas vamos lá. Eu sei que a maioria do seu público é de tecnologia. Então, vamos colocar ali numa realidade. Vamos lá. Todos os dias, você vai ter que participar das cerimônias ágeis, você vai ter que participar da deles, você vai ter que dar visibilidade do que você está fazendo. Você vai trabalhar com times que estão, às vezes, na Índia, que estão em outros lugares dos Estados Unidos, que estão em outros fusos. Então, assim, quando você for dormir, você tem que deixar um reporte bonitinho do que você fez pro seu coleguinha indiano, quando começar o dia dele, conseguir dar conta do que você estava fazendo, para quando você começar, a coisa ter andado. Se você não se comunica bem, se você não consegue ter uma comunicação assíncrona, de deixar claro pro outro o que tá acontecendo, se ele tá ali olhando pra sua cara, como que o trabalho anda? Não anda. Não tem como. Não tem como. Então, assim, não é que o inglês intermediário não é suficiente. Então, é por isso que eu não gosto dessa sopa de letrinha. Eu sou B1, eu sou C1. Cara, você consegue fazer uma reunião? Você consegue entender o que estão te falando? Você consegue dar uma devolutiva? Você consegue escrever? Mas a IA escreve pra mim, não precisa saber escrever. Agora com a IA, vocês devem estar sofrendo pra caramba, hein, velho? Nossa senhora. Olha, eu já fui praticamente cancelada num vídeo que eu fiz no Instagram, porque eu coloquei lá um exemplo de uma plataforma agora que ajuda as pessoas a burlarem as entrevistas, né? E aí o que choveu de gente, mas se o RH pode usar IA para filtrar currículo, eu posso usar IA para mentir? Isso. É uma lógica bem inteligente, ó. Eu acho. Eu acho que pra você ser malandro, você tem que ter uma certa inteligência, senão a coisa não flui. É a mesma coisa, falar assim, se político rouba, então vamos roubar também, né? Por que não? É isso. Teve um comentário que eu adorei, que foi assim, eu adoro ver o RH frustrado. Tô super frustrada aqui, porque uma pessoa decidiu colar numa entrevista e não vai passar, entendeu? Assim, gente... o povo ele tem um pouco de dificuldade de lidar com a realidade, né? Igual você tá falando aí, realmente, cara. Mas é que é assim, ó, dentro da área de tecnologia, a gente busca o sucesso. A gente busca muito sucesso, entendeu? As pessoas, elas buscam muito. E aí, inclusive, tem empresas que o pessoal abre, que chama, não sei o que de sucesso e tal. Aí todo mundo, eu quero. Aí você vai ver e fala assim, olha... Você vai ganhar 38 vezes mais, né? Se você trabalhar para gringa, se você trabalhar com tal coisa, não sei o que, parará. Não precisa falar inglês, só você vai programar. E aí a gente acredita nessas coisas, Mayara, entendeu? Nossos gurus, a gente coloca gurus, assim, né, em altares nas nossas casas
E aí a gente faz preces para eles nos ajudarem. Só que vocês impedem, vocês atrapalham os gurus a nos ajudar. Por isso que a gente coloca a culpa em vocês, não neles, entendeu? Sim, sim, com certeza. Faz parte, né? Eu acho que é a nova onda, igual a gente tinha, ainda tem, né, a questão do marketing digital. Você vai entrar no marketing digital, você vai ficar milionário, você vai faturar Isso. horrores e horrores, só que você não precisa saber nada. Você não precisa saber nada, você não precisa fazer nada. E é isso, independente do ramo, são promessas que não é verdade. E eu acho muito engraçado, eu sempre falo. O guru tá falando que é possível ganhar horrores? Beleza, olha lá o perfil do guru. Além do dinheiro que ele tá ganhando com você, porque eu imagino que a maior parte da renda vem aí, tirando isso, quanto que ele ganha na gringa? Onde que ele tá? O que ele tá fazendo? E é isso. Eu acho que, assim, para uma pessoa se colocar como qualificada para ensinar alguma coisa, ou ela tem que ter vivido aquilo por muito tempo e por algum motivo ela decidiu parar, o que também às vezes eu fico meio assim, ou, né, ela tem que estar naquele contexto. Como que eu vou falar de recrutamentos? E eu adoro essa galera que fala de recrutamento que não é de recrutamento. Como que eu vou falar de recrutamento se eu nunca sentei com um hiring manager? Eu nunca trabalhei uma vaga. Eu nunca tomei esporro de nada relacionado a recrutamento na vida. Eu nunca tive um candidato frustrado, com raiva, né, que eu precisava lidar com a situação. Eu nunca tive que dar um feedback para um candidato e ser xingado. Mas eu já participei de vários processos seletivos, então eu tenho experiência com recrutamento. Eu vou no mercado todo dia, isso não me torna qualificada para ser caixa. Não me torna qualificada para atuar na operação do mercado. Entendeu? Eu vou usar o mesmo argumento que todo mundo faz, mas são coisas diferentes, você tem que entender também, né? Não é verdade, eu não tô sendo empática. Eu realmente acho que eu preciso. Entendeu? Pô, Mara, mas me conta assim, pô, você trabalha com recrutamento há bastante tempo, pô, candidato de quanto é jeito e tal. O que mais elimina candidato brasileiro pra gringa, na sua opinião aí? Comunicação. É o inglês? Não é nem o inglês. Não é nem. Porque você pode falar o inglês muito fluente no quesito de ter vocabulário, saber, né, fazer uma prova de proficiência e arrasar. Enfim, você pode ter o domínio do idioma. Mas se você não souber se comunicar bem nele, você não avança. Isso vale para o português. Você fala português fluentemente, mas você pode chegar na frente de um entrevistador e não saber se vender, não saber falar bem das suas experiências, mesmo sendo na sua língua nativa. Isso reprova tanto a nível Brasil quanto qualquer lugar do mundo. Então, assim, o que eu mais vejo reprovando, seja com RH ou seja em entrevista técnica, a pessoa não sabe falar sobre ela mesma, ela não sabe trazer os cases de sucesso dela, ela não sabe falar qual que é a motivação dela para uma nova vaga, ela não sabe falar sobre os desafios que ela já enfrentou. Entrevista técnica, o que mais reprova é o candidato não sabe falar o que ele está fazendo na hora da solução. Então, o que eu mais vejo o hiring manager reprovando Mayara, eu pedi para ele fazer o desafio aqui, o cara compartilhou a tela dele, ficou uma hora inteira fazendo o desafio, e em nenhum momento ele abriu a boca para falar o que ele estava fazendo, para explicar o que ele estava fazendo. A gente está remoto. Como é que o cara vai ficar o dia todo ali só executando, mas sem nem explicar pro time, nem, né? Como eu disse, lembra que tem o coleguinha lá da Índia que vai depois seguir o trabalho dele, tarana. Se ele não se comunica, como é que eu vou entender a lógica dele? E aí, reprova. Entendi. Mas esse é um negócio difícil, porque, assim, eu acho, a gente até entende esse negócio, você precisa se vender. Só que eu queria que você explicasse, na sua visão, o que é que eu preciso fazer para me vender. Porque eu acho que fica num limiar ali de falar assim, cara, eu tô sendo desumilde, né? De falar, olha só, eu tenho tal coisa, eu fiz tal coisa, não sei o quê. Aí falar assim, mano, se eu ficar falando muito de mim, então a pessoa vai achar que eu não sou humilde, aí eu sou humilde, sabe esse negócio assim? E aí acaba meio que... o que é esse saber se vender para você, que eu preciso melhorar? Boa. E até a minha sócia Tami, ela falou uma vez numa aula que a gente deu, que eu achei curioso, né? Essa questão do nós, de sempre trazer o time. Nós fizemos, nós, não sei o quê. E aí ela usou a frase, né? Mas quem vai trabalhar para aquela empresa? É o seu time inteiro ou é você? Assim, como é que, né? Como é que funciona?
Então, assim, eu sei que às vezes a gente tem uma ideia de que, se eu me colocar como protagonista de uma situação, eu vou ser arrogante, eu vou desmerecer o que o time fez, eu não vou ser justo. Mas na entrevista, o entrevistador, independente de qual etapa você está participando ali, ele quer conhecer você. Quais foram as suas contribuições? Uma coisa é você mentir e se colocar, não, eu fiz tudo sozinho, eu sou, né, os 7 braços aqui, eu que fiz tudo e, né, isso é uma coisa. Agora, outra é você se colocar no protagonismo do exemplo, o que você fez. Então, exemplo, eu enquanto recrutador, hoje eu tenho um time, né, então, quando eu vou trabalhar num projeto, não sou eu que faço tudo. Eu tenho um time que executa. Então, uma coisa é eu mentir e falar que não, eu faço tudo de ponta a ponta naquele projeto X daquele cliente, e outra coisa é falar, eu cuidei da coordenação desse projeto, junto com o meu time, foi feito essa ação, esse aqui foi o resultado, e graças ao trabalho que eu fiz de coordenar, de olhar prioridades, de alinhar isso e isso, a gente conseguiu fazer a entrega. Eu não tiro o mérito de quem executou também, só que eu também não deixo de trazer o valor da minha entrega. Então, é sobre isso, assim, o que é se vender? Eu sei que essa frase parece genérica e estressa a galera, né? Mas o que é me vender? É você dizer o que você é bom e que problema você resolve. Toda empresa contrata alguém para resolver um problema, senão ela não ia gastar dinheiro com você, porque não faz sentido, né? Então, antes de você entrar numa entrevista, lembra, qual que é o problema que essa empresa quer resolver? Olha lá na vaga, no descritivo, essa vaga tá pedindo o quê? Essa empresa faz o quê? Eles têm um produto ou eles são uma consultoria, eles prestam serviços? Qual que é o foco que eu vou trazer para a conversa? É um produto? Deixa eu trazer exemplos aqui de quando eu atuava desenvolvendo produto. Preciso ter esse viés de orientado a produto. Não, é uma consultoria. Tá bom, deixa eu falar um pouco dos clientes que eu já atendi, que tipos de projeto. É um projeto de fintech? Poxa, eu já atuei em fintech. Deixa eu trazer esse case que foi dentro de uma fintech, porque é similar com o que eles estão fazendo, vai chamar mais a atenção. Então não é mentir, né? Não é. Ou então se colocar como overqualified ali. Eu vou me colocar acima de tudo, porque, né? Não. É só trazer as suas contribuições que são relevantes porque a pessoa está procurando. Eu acho que é isso que as pessoas têm dificuldade. É nesse preparo para a entrevista. E aí eu preciso treinar pra na hora que chegar ali pra eu precisar falar, eu já saber o que eu tenho que falar e tal? Ou tipo, não, olha só. Na hora que você me perguntar, vai vir na hora e vou deixar mais orgânico o negócio. O que você prefere? Não vai vir na hora. Não vai vir na hora. Não, eu enquanto recrutadora... eu enquanto recrutadora, eu prefiro que, ao te fazer uma pergunta, você consiga me responder com fluidez e com clareza do que você fez. Se para isso você tem que treinar antes ou fazer na hora, é com você. Mas eu preciso te avisar que as chances de você se engasgar tentando só entender o que você vai falar na hora são muito grandes. Então, sempre digo, se prepare para a entrevista. Mas se preparar não é decorar também a resposta, né? Porque daí decorar eu acho que é pior ainda, né? Falar assim, puta, e agora? Qual que é a próxima frase? Esqueci. Pior do que decorar... Não, decorar é péssimo, mas pior do que decorar, e isso acontece com uma frequência bem considerável, é a pessoa montar um script do que ela tem que falar, porque se ela, ela precisa ter aquilo para se sentir segura, e ela deixa aquilo ali na tela. E aí, conforme ela tá falando comigo, eu tô vendo que ela não tá sendo ela o olhinho tá dando uma roladinha, tá passando ali um pouquinho. Isso aí, não, juro, acontece tanto, mas tanto. Isso então, mata. mas, por exemplo, você é psicóloga, certo? Sim, certo. A gente fica com muito medo de falar com psicólogos. Porque eu fico meio assim, essa pessoa tá me lendo, cara. Será que ela vai achar que eu tô mentindo? E não sei o quê. Então, isso coloca uma pressão psicológica grande. Você tem que ter empatia comigo também, Mayara. Né? Você tem que me ajudar. Então, assim, no momento desse, você leva em consideração que a pessoa, por mais bem qualificada que ela seja e tal, ela realmente tá nervosa naquele momento ali e que isso não necessariamente pode prejudicar ela ser contratada? Tem esse lance também? Eu nunca reprovei alguém por nervosismo. Por nervosismo, não. Agora, se a pessoa não consegue me dizer aquilo que eu pergunto, aí é um motivo de reprova. Então, eu já tive situação, por exemplo, né? O candidato foi fazer a primeira entrevista em inglês, estava nervoso. Vamos tomar uma água, você quer uns minutos? Olha, o intuito da entrevista é esse. Eu vou te fazer essas perguntas aqui, é isso que eu quero entender de você. Então,
vamos, né, tentar aproximar um pouco, dar uma calmadinha, e aí a gente continua, e normal, conseguiu trazer as respostas, avançou. Jamais vou reprovar alguém por nervosismo, é um processo humano, é normal. Agora, eu fazer as perguntas e a pessoa não conseguir me trazer as respostas do que eu perguntei, aí é um problema. Querendo ou não, gente, por mais que mintam, por mais que falem, ai, eu sou o mais humana possível, e não sei o que, não sei o que, todo processo seletivo é uma avaliação. Desculpa, eu não posso mentir. Todo processo seletivo é uma avaliação. Quando você está numa situação de nervo, né, eu tô nervoso, e estão me trazendo umas perguntas, eu não consigo performar, o que isso diz pra mim? Você tem problema de agir sob pressão. Se é uma vaga que pede isso, como é que eu avanço com você? Me explica. E chega a ter o pessoal ficar bravo mesmo, assim, tipo, nervoso de literalmente ficar com raiva, assim também? Teve um caso recente que eu achei muito engraçado. Eu acho que era um rapaz, ele começou a ter uma crise de riso. E aí, porque ele tava muito nervoso. Só que aí ele começou a rir e depois ele ficou com ódio. Porque eu acho que foi cair na ficha dele. Eu acho que foi cair na ficha que o negócio não ia dar certo. Foi tipo, tô nervoso. Aí eu fiz, né, não, vamos dar uma respirada, quer um tempinho pra você tomar uma água, ó, eu vou te explicar como funciona, o que eu vou te perguntar, taranã. Beleza, aí deu uma fluida. Quando vê, ele começou, não sei se esquecer as palavras ou o que foi, ele começou a rir, mas ri até num tom um pouco de deboche, tipo assim, mano, não vou dar conta. E começou a rir, e aí depois ele foi fechando a cara, que eu acho que ele foi percebendo que, peraí, isso aqui não vai dar bom. E ele foi fechando a cara. E tipo, deixa quieto. Não vou conseguir. Aí eu falei, não, tudo bem, entendo, né? Treina mais um pouco, né? Dá mais uma estudada, se no futuro, né? Enfim, se quiser tentar de novo, a gente conversa. Mas assim. Caraca, velho. Pô, é muito difícil lidar com essas coisas, cara. Meu Deus do céu. Lidar com pessoas, olha, eu acho que às vezes quem lida com código tem mais sorte, sabe? Lidar com pessoas. Uma dúvida assim que. Sei lá, cara, eu já parei pra pensar nisso assim. Você entra numa noia em processo seletivo de que, tipo, velho, eu tô meio que decidindo o futuro desse povo aí. Eu vou reprovar essa pessoa, saber lá o que vai acontecer da vida dela. Tipo, meio que. Vamos colocar dessa forma aqui, entre aspas, né? Você tem um poder de decisão de para qual rumo, né, a vida daquela pessoa vai ir, assim. Você tem isso na sua cabeça, assim, ou você já lida mais de boa com, tipo, velho, vai ser só um que vai ser aprovado aqui, o resto vai ser reprovado, e é isso, e dane-se. Como que você lida? Nossa, eu amei essa pergunta, e nunca me fizeram, assim, amei de verdade. É algo que eu penso todos os dias. Todos os dias. E às vezes eu fico naquela noia de assim, não, eu tenho que avaliar também, será que eu não tô num dia ruim? Tipo, será que às vezes eu não tô 100% ali? Porque pensa Hoje você eu vou todos reprovar os dias... todo mundo. Não acontece, tá? Pode acontecer. Eu faria isso. Mas às vezes é um processo humano. E assim como né, a pessoa que tá do meu outro lado da tela sendo entrevistado, tem eu aqui que às vezes posso estar passando por um momento difícil, que às vezes posso estar num dia ruim, pode ser um dia que eu não tô tão focada. Pensa você passar 8 horas do seu dia ou mais entrevistando, escutando, né, vários tipos de informação e tudo mais. Então, é uma preocupação que eu tenho muito forte. E eu sempre às vezes fico, nossa, peraí, eu quero reprovar essa pessoa. Deixa eu racionalizar. Por quê? Será que às vezes o que eu não compreendi o que ela quis dizer e ela me passou a mensagem? Ou, sabe, eu sinto que é uma responsabilidade muito grande. Porque sim, você vai. Não é que você vai ditar o futuro da pessoa, mas, pô, sim, você tem um papel de influência em algo que às vezes era o sonho dela. Às vezes aquilo ia mudar a realidade dela. Então, o que eu faço muito é tentar trazer para o racional, querendo ou não, eu trago a psicologia a meu favor, né? Peraí, por que eu estou reprovando essa pessoa? Eu tenho motivos concretos? Se não, eu levo para uma segunda opinião. Olha, tem isso também. Eu faço isso. Olha, eu tive essas impressões, e até para os meus clientes, tá? Eu sou muito honesta. Olha, eu tive essas impressões da pessoa, talvez não esteja 100% segura por isso, vou jogar a bola para você. Você gostaria de conversar e avaliar, para que juntos a gente tome uma decisão? Ou você quer confiar 100% no crivo que eu tô te falando e a gente não segue? Eu tento pedir uma segunda opinião, pelo menos, pra eu ser justa, sabe? Entendi. Pô, legal isso aí. Porque assim, querendo ou não,
todo mundo tem vieses também, né? Sim. Então assim, por mais que você tenta, né? A gente fala assim, não, você tem que ter um discurso não enviesado. Não Ah, existe não existe isso, isso né? não. Então, assim, Balela. pode ser que pode ter algum viés ali que, tipo, a pessoa falou alguma coisa, por exemplo, e entrou numa. Tipo, aquilo pegou pra você e falou, ih, mano. Mas aí você tenta tirar isso de você e aí você pede uma segunda opinião. Ah, legal Sim. isso daí. Eu nunca tinha ouvido falar isso de. Eu achava que, mano, não, e tchau e benção e acabou. Vamos pro próximo. A Não maioria tinha do muito mercado, isso. sim, tá? A maioria do mercado é não, tchau e benção. É raro ter essa questão de segundo peão. Fora o que eu implementei para minha empresa, eu lembro de uma outra que eu tive contato que fazia isso, de ter segunda opinião. Não é um processo comum. Realmente, não Entendi. é. E como que funciona? Conta pra gente, assim, o lado de uma recrutadora pra gringa. Tipo, como que funciona a, a sua empresa, o seu processo, assim, de... Cara, você é tipo aquele esquema headhunter que você sai caçando a galera no LinkedIn, eu tenho que me cadastrar em algum lugar, você faz o link comigo, junto com uma empresa. Como que funciona esse trâmite aí de uma tech recruiter, assim, pra gringa? Sim. Hoje eu atuo 100% focada em B2B, então os meus clientes são as empresas, né? Principalmente Hum, empresas americanas ou europeias que querem contratar profissionais aqui em América Latina. Hoje sim, a gente tem uma parcela de vagas que são locais US, quando eu falo locais, vagas nos Estados Unidos para quem mora lá. Porque é uma demanda que eu atendi também por muito tempo e acabou que também tá dando certo, mas eu acabo focando maior no mercado Latam. E aí eu e meu time, a gente conduz o processo de ponta a ponta, né? O que, que é isso? A gente faz sourcing, então a gente busca vocês, candidatos, a gente faz a entrevista, a gente apresenta vocês para o cliente, cuida de toda a jornada ali até a contratação, mas o seu contrato vai ser com o cliente final, né? Não, não entendi. é por meio da gente. Eu tinha até começo desse ano, né, os serviços B2C ali, que eram as mentorias de carreira e tudo mais, mas eu dei uma pausa justamente para me dedicar para essa frente B2B que acabou crescendo um pouco além do esperado. Então eu precisei focar um pouco melhor Problema nisso. bom. Problema bom. Mas ainda tem, é algo que eu não divulgo tanto, mas acabo ainda oferecendo as consultorias de orientação de carreira, né, para dar dicas, reformulação de currículo e LinkedIn também, ainda faço, mas acabo focando mais nessa frente do B2B mesmo. Então hoje meu contato é com as empresas e a gente faz toda a busca de candidatos. Tem o link do banco de talentos também, para quem quiser se aplicar, mas hoje a gente atua diretamente com as empresas. Entendi. Porque quem tá começando a entrar nessa onda de trabalhar pra fora e tal, é um negócio meio diferente, né? Porque normalmente quando você vai trabalhar para empresa nacional, você faz o cadastro lá o seu currículo num portal ou alguma recrutadora ou recrutador da empresa entra em contato. Então é um Te acha? funcionário, né, do RH da empresa X lá. E pra gringa não é assim que funciona, né? Então é uma pessoa meio aleatória que fala assim, mano, esse bagulho aí é meio golpe e tal, né? É diferente, né? Então, assim, como que a pessoa que tá começando a buscar essa onda de trabalhar pra fora e tal, ela meio que descobre se esse negócio é de verdade, se não é. Às vezes, de vez em quando tem uma vaga que é um negócio meio segredo, né? Falou assim, é uma empresa aí e tal, é tanto por mês, você quer continuar conversando? Tipo, o cara sabe assim, a gente é brasileiro, você sabe como é que é, mas a gente é desconfiado das coisas, né? Sim. É, me dá umas dicas aí de como saber se é realmente um negócio legal, se não é, e um resuminho também de como que funciona mais ou menos o processo seletivo também de recrutadores de gringa, assim, pra gente saber se a gente tá falando realmente com uma pessoa real ali, não é golpe e tal. Sim. A maioria das vagas ainda são encontradas no LinkedIn, tá? Então é um bom lugar para se encontrar as vagas, mas a maioria não fica na abinha de vagas, elas ficam em posts, porque a maioria Hum, das empresas que contratam nesse modelo, né, remoto para o exterior são startups, não querem investir muito, e para você postar a vaga ali na abinha de vagas do LinkedIn tem um custo significativo. Então elas preferem fazer de outra forma. Então, os recrutadores. O mercado gringo ele atua muito também com recrutadores independentes. O que é isso? Quem são esses, né? Do que dormem, né? Do que comem, do que se alimentam. É, são profissionais freelancers, então eles não são ligados a uma empresa específica, eles trabalham por conta própria e atendem quantos clientes eles quiserem.
Então, esses recrutadores pegam essas vagas dessas empresas, às vezes postam no feed deles, né? Por isso que fica na abinha de posts. E aí, o que a gente tem que fazer para garantir, né? É uma vaga real. Se você está vendo essa vaga por meio do post de um recrutador, entra no perfil dessa pessoa, vê há quanto tempo ela tá na rede. Como que você faz isso? Lá no perfilzinho dela tem um campinho de 3 bolinhas perto do nome. Você clica lá e, se eu não me engano, é sobre este perfil, é a opção que tem. Aí você clica, você consegue ver quando aquele perfil foi criado, a última vez que ele foi atualizado. Então, assim, se é um perfil que foi criado esse ano, e ele fala pra você que tem 7 anos de experiência, mas peraí, você recrutava da onde? Me conta pra Mayara, que a Mayara quer saber onde você achava candidato, se você só criou o LinkedIn agora. Entendeu? Então. Não dá. Se eles já divulgam o nome da empresa, entra na página do LinkedIn da empresa, pesquisa a empresa no Google, veja quando ela foi fundada, quem tá lá, se você consegue ver quem é o founder, coisas assim, sabe? Isso te ajuda a trazer uma segurança. E nunca, em hipótese alguma, dê qualquer quantia ou faça qualquer tipo de transferência para participar de um processo seletivo. Isso simplesmente não existe, tá? A empresa te cobrar um valor para você participar de um processo. Não faz sentido nenhum. Eu livrei uma mentorada uma vez de passar por um golpe, porque ela chegou num processo, falaram, olha, a gente quer seguir com você, tananã, e era uma vaga que eu lembro que pagava muito bem, mas tipo, muito fora da curva. Mas é o seguinte, o seu currículo, ele precisa de melhorias. E a gente trabalha com alguns revisores aqui de currículo, eles fazem toda a reformulação para você, mas aí é um serviço à parte, né? Porque é eles que cobram. Aí o golpe tá aí, né? É quem quer. Caramba. Então. Tem que ficar esperto, né, cara? O pessoal tem as manhas de aplicar golpe em tudo, né? A gente fica meio ressabiado, sem dúvida. Agora, Sim. uma coisa também que... porque aparece assim, salta o olho, né? Pô, você vai ganhar $100.000. Fala assim, puta vida, velho. Aí depois você vai entender que é o ano inteiro, que não sei o quê, e parará, a gente fica meio... né? Sim. Mas conta pra mim, eu quero saber a verdade, viu, Mayara? Uhum. A verdade. Quanto que é realmente que ganha, uma média assim, que ganha um desenvolvedor brasileiro trabalhando pra gringa? Porque eu entro em... Tem umas escolas aí que prometem uns negócios meio... Entendeu? Ó, você ganha Uhum. R$10.000 hoje, CLT, muito pouco. Você tá deixando dinheiro na mesa. Eu gosto dessa frase bastante. Adoro. Só falta falar, não deixa o dinheiro na mesa não, põe na minha conta. A pessoa, é um outro jeito de falar assim, ó, você tá sendo um idiota, né? Tá deixando dinheiro na mesa e tal, você tem que trabalhar pra fora, porque daí ao invés de 10 mil, você vai ganhar R$50.000, porque você vai ganhar $10.000 por mês. Nossa senhora! Né? E não precisa, não vai nem ser sênior. Trabalho de Uhum. pleno. Então, assim, a gente ouve muito essas coisas também. Quanto que hoje, né? Você falou que já mudou bastante o cenário, 2020 era uma outra condição e tal. Hoje, Uhum. mais ou menos assim, um por cima, lógico, né, depende da vaga. Sim. Desenvolvedor brasileiro trabalhando para fora, qual que é o cascalhinho que cai na O conta? faz-me rir. É, Um sênior vai ganhar em média ali de uns 4 a 6.500 dólares por mês. Então, se certo. alguém tiver curiosidade, eu sou ruim de matemática, faz vezes 12 pra gente, por gentileza. Se for no teto ali, né, uns Multiplica por 6.500. 5 Por aí, só pra... 78. Isso, facilita aí pra nós. Isso. Vai ganhar na faixa de uns 78 mil por ano. Por que por ano que essas vagas aparecem, né? O mercado dos Estados Unidos geralmente divulga salário por ano. Então, sempre fica de olho nisso. Se você vira um valor muito exorbitante, pode ser que eles estejam falando anual, tá? Aí você tá super empolgado achando que é por mês. Mas a média para um sênior geralmente é essa. Existem vagas que paguem mais que isso? Existem. Eu mesma trabalho algumas vagas nessa faixa. Obviamente são vagas verdadeiras e tudo mais. Mas são exceções e não a regra. Uhum. E um detalhe importante: você não vai fazer trabalho de pleno, mas nem aqui nem na China. Pra ganhar acima disso. Olha Não aí. vai, não. Não vai, Mas não. tem vaga de pleno. Porque assim, de júnior Tem. dizem que, mano, é muito difícil você conseguir de júnior, é mais pra pleno e sênior. Não, júnior é raríssimo, é raríssimo. Porque, assim, por que eles contratam a gente? Vamos lá, nós somos uma mão de obra qualificada, eles já sabem, a gente já sabe, mas a gente é mais barato. E o que é a questão? A gente já roda sem ter que ensinar muita coisa, porque a gente já tem experiência. Né? Esse é o ponto. Uhum. Não faz sentido para a empresa, né, contratar uma pessoa sem experiência que ele vai ter que dedicar tempo ensinando
e ainda, né, pagando ali na moeda deles. Estou falando pela empresa, não me xinguem, mas é uma realidade. Ah, Por sim, isso isso aí faz não tem parte. muitas vagas júnior, por esse motivo. Uhum. Tem vaga pleno? Tem, mas não é numa quantidade muito grande. E aí esse pleno vai ganhar quanto? Olha, eu já vi vaga de uns 2 até 3 mil dólares por mês. Pô, se você for considerar um pleno no Brasil, ok, eu acho que é uma remuneração que pode fazer sentido, pensando até que essa pessoa depois vai virar um sênior, né? Ela consegue escalar nessa carreira, ela consegue crescer, então faz sentido. Mas são vagas raras, tá, gente? A gente não vai encontrar vaga de pleno a rodo. É Uhum. muito difícil mesmo. Entendi. E aí o sênior lá para poder começar a entrar no jogo. Para você falar assim, ó, essa pessoa aí, ela vale a pena eu perder o meu tempo tentando recrutar ele ali. O que essa pessoa tem que ter, assim, que salta os seus olhos, assim, para tipo, começar a olhar? Quais são as coisas que mais fazem diferença? É tempo de experiência? É alguma tecnologia em específico? Sabe assim, aquele negócio, você é como se fosse um item na prateleira, né? E aí a pessoa vai Uhum. lá e vai te pegar, mas para poder pegar, você tem que o rótulo ele tem que, eu vou olhar. O que é que salta os olhos mais assim para você? Antes eu vou falar o que a empresa procura, porque eu só procuro o que a empresa procura. Então, basicamente, Tá. né, uma lógica linear. A empresa sempre vai procurar alguém que já atuou num segmento parecido com o que ela faz, sempre vai dar preferência para isso. Lembrando que a maioria são startups, então experiência prévia em startup é uma vantagem, não tem como dizer que não. Aí pode ser qualquer Inclusive, startup, de qualquer coisa. qualquer startup, desde que ele Tá. demonstre, no currículo principalmente, pra gente já bater o olho e apaixonar, como você perguntou, que ele construía coisas do zero, que ele tinha essa questão de, né, ir de ponta a ponta nas coisas, que ele... Trabalhar pra cacete. No fim, o perfil de startup é esse. Você tem que ser um pau pra É o toda obra. Severino, é o É isso, Severino, né? isso aí. É meio que isso. Esse negócio assim, não, isso daí não é comigo, não existe. Né? Não existe, e é isso de cada um no seu quadrado, a sua responsabilidade vai até um limite ali, depois entra o do outro, isso também não existe muito, porque é um time muito enxuto, então a gente é responsável pela entrega. A gente se Uhum. divide? Sim, mas se o fulanilson tiver com outra demanda e você tem tempo e consegue fazer aquilo, não importa se estava com o fulanilson ou não, se te pediram, pô, vamos executar. Então tem muito Isso. essa questão. Inclusive, a maioria das vagas que pagam, além da faixa de mercado, tem essa exigência já de experiência prévia em startup, ter construído as coisas do zero ali, né? ter esse perfil bem startup mesmo. Então, o que brilha os olhos, né? É stack de startup. As startups hoje estão cada vez mais procurando pessoas com Node, então, atuar com Node. Já ter atuado com Python também. Nem vou falar de IA, porque já é requisito, assim. Nem pergunta, né? É obrigatório. Não, é obrigatório real, real, real. Então, assim, ter o conhecimento em IA, e não é só, eu uso o ChatGPT, o Claude, sei lá, pra fazer prompt aqui, pra pesquisar um negocinho. Não. Você tem que saber rodar com a IA. Você tem que entender que você tem que revisar também o que a IA faz, porque a ideia de que a IA vai nos substituir, eu não vejo isso acontecendo tão cedo. Assim, com as coisas que eu vejo que ela faz, não vai rolar tão cedo. Acabei de gravar um story sobre isso agora, tava fazendo uma migração aqui pra minha empresa mesmo, de uma IA pra outra. Nossa, o negócio fez tudo errado. Os prompts nada a ver. Falei, não, vou ter que mexer aqui. Então, o olhar humano é necessário. E ter essa visão crítica também é algo que eles cobram bastante, né? De pensar um pouco fora da caixa, de tentar otimizar os processos e tudo mais. E aí, quando eu olho um perfil, o que é isso que vai fazer com que eu chame uma pessoa ou não? É o perfil dela estar completo. O que é completo? Vamos lá, LinkedIn. Se eu estou fazendo busca ativa, eu vou te achar no LinkedIn. O que tem que ter lá? Abaixo do seu nome na headline, se você deve, qual que é a stack que você usa? As principais, as 3 primeiras, assim, principais. Você é 100% back-end, você é 100% front-end ou você é full stack? Startup dá preferência para full stack, lembra que tem que fazer de tudo. Entendeu? Você foca muito numa só, né? Full stack tem preferência. Mas sim, sempre tem um percentual maior para back-end ou para front-end, depende da demanda do cliente, né? Então, não é nem sempre é 50-50. Uhum. Coloca lá as principais stacks que você atua. No seu sobre lá, quais são os principais segmentos de empresa que você já atuou? Isso é fundamental, fundamental, porque se eu estou procurando alguém que já atuou com retail e você não colocou lá o retail, poxa,
pode ser que você fique para trás. Querendo ou não, por exemplo, se você pega uma recrutadora mais sênior, que já tem esse conhecimento de mercado, quando eu for olhar suas experiências profissionais, eu posso olhar as empresas que você trabalhou e posso ter uma noção. Essa empresa aqui eu já ouvi falar, é retail. Então, ele já atuou. Mas você não sabe quem é o recrutador que está te procurando. Sim. Então, e às facilita. vezes o nome da empresa não tem nada a ver, né? Não dá tem nem nada a ver. adivinhar. É igual a startup. Eu não conheço todas as startups do mundo. Então, quando eu vejo um perfil, por mais que eu coloque as palavras-chave lá, eu gosto de conferir. Deixa eu ver qual dessas empresas aqui é uma startup. Eu abro a empresa, deixa eu ver quantas pessoas tinha, como que era. Porque aí eu tenho uma noção maior se essa pessoa tem aquela experiência de fato ou não. Então, é ter um perfil completo. Segmentos que você atuou, ferramentas, já construiu algo do zero? Coloca lá o teu case. Experiências profissionais. Você era responsável pelo quê? Você desenvolveu o quê? Né? Com quais ferramentas? Qual foi o resultado? Então é isso, é o básico, né, de ter um perfil completinho, bem feito, que vai fazer brilhar os olhos. Porque hoje em dia o pessoal tá tendo que abordar a gente, que às vezes nem parece que faz sentido, mas só porque a gente tem muitos poucos perfis que estão bem otimizados. Sendo bem transparente com você. Ainda é raro achar perfil bem feito, viu? É raro. É porque a maioria das pessoas corre atrás disso na hora que tá desempregado, né? Aí fala assim, olha Exato. só, perdi o emprego, eu preciso arrumar outro. Deixa eu olhar meu LinkedIn aqui para eu atualizar, né? Não pode fazer isso, né? Você tem que manter o negócio atualizado o tempo inteiro, né? Tem uma teoria de que, eu gosto disso, você está em constante processo seletivo, cara. Entra nessa, porque se alguém aparecer lá, aí eu te oferecer, você vai falar assim, não, eu sou fiel ao meu empregador. Tá bom. Exatamente. Você pode fazer isso, mas... Não, teve um caso até curioso que aconteceu no começo desse ano. A gente estava fazendo um processo seletivo para um cliente e teve uma candidata nossa que foi selecionada. Só que ela também já estava em outros processos. A gente sabia, né? Ela foi transparente com a gente e tudo mais. E ela optou pela outra oferta que ela tinha. Chegou no dia do início dela, a empresa falou, olha, a gente vai ter que cancelar, não vamos mais precisar de uma pessoa. E aí ela voltou para mim. Olha, aconteceu isso, a vaga, né, a vaga ainda tá aberta. Aí eu voltei com o cliente e ele falou, olha, a gente ia contratar porque a gente tinha gostado muito dela, mas como ela declinou, a gente encerrou a vaga, não vamos mais contratar ninguém. Puta vida, não ficou nem com um nem com o outro. Nem com um, nem com o outro. Então, no caso dela, ela tem um perfil muito atrativo e tudo mais. Eu confesso que eu não sei se ela já... Imagino que já tenha conseguido outra oportunidade. Mas assim, pensa se essa pessoa não estiver com um perfil otimizado, ela vai ficar patinando por um tempo, né? Então, a gente tem que sempre pensar no futuro. Não adianta. É complicado só contar com uma coisa só. Um outro negócio que a gente começou a ouvir muito assim é que, e ver mesmo de verdade, né? É o Lit Code. Então, assim, para desenvolvedor, cara, você vai ter que entrar numa etapa do processo técnico ali, você vai precisar codar ao vivo, a pessoa vai ver, não sei o que, você vai resolver teste de lógica e tal. Aí começa, né? O dev ruim, ele começa a reclamar, ele fala assim, nessa, pra que eu vou usar isso? É porque ele não sabe. Aí, ao invés de aprender, ele reclama. Né? A verdade é essa. Mas Sim. O que eu quero saber é se ainda tem essa onda de Lit Code, o Hacker Rank, esses bagulhos assim, até hoje, assim, de, mano, você tem que aprender esses bagulho aí, cara. Não adianta se vender, não, você vai ter que, né, o seu produto tem que estar bom, de verdade. Com certeza, com certeza. Ainda é uma etapa que existe muito, tanto as entrevistas assíncronas, né, que como o Hacker Rank, quanto as Lit Code, que aí são ao vivo. Raramente você vai sentar com o hiring manager para fazer só uma discussãozinha técnica e isso acabou. E aí, é algo a se pensar, né? Beleza. Eu quero ser fora da curva, eu quero ganhar muito bem, eu quero ganhar em dólar e tananã. Mas, poxa, me pediram aqui 2 horas do meu tempo para eu fazer uma entrevista. Não quero, me recuso, tananã. Você tá sempre no seu direito de recusar, eu não vou te julgar por isso. Mas assim, se você quer algo fora da curva, não adianta você achar que você vai ter que fazer a mesma coisa que todo mundo faz. Nenhuma empresa vai colocar um monte de dinheiro na tua mão se você não entrega né, ali no padrão da expectativa. Eu não tô dizendo que é o processo mais justo do mundo. Não é isso. Eu sei que é chato você dedicar uma quantidade significativa de horas do seu tempo para um processo, ou seja, para uma possibilidade. Só que a empresa também tá te conhecendo, você tá conhecendo a empresa. Então, assim, pensa se a gente só fosse dar a vaga para quem parece ser legal. Se eu não consigo testar essa pessoa, se eu não consigo ver se ela tem o conhecimento. Não faz sentido. Sabe? Porque então, no Brasil a gente não tem muito isso, né? Assim, tem muita vaga que
Ó, gostei de você, vou te dar essa oportunidade. Ainda tem bastante essa coisa, sabe? Aí fala assim, não, Tem. olha só, cara, eu tenho quase 20 anos de experiência. Eu vou parar para poder fazer um testezinho técnico? Ah, tenha santa paciência. Olha meu currículo lá e se você quiser, você me contrata. Tem gente que tanca, né, fazer isso aqui no Brasil. Agora lá fora, mano, porra. Tipo assim, eu não sei quem é você não, mano. E aí? É sobre. Não, eu tenho meus tantos anos de experiência, eu não vou perder meu tempo. Tá bom, então fica aí você com o seu tempo, tá tudo certo, você tem Então, direito a se recusar, tá tudo bem, né? Só que vou enquanto você contratar não um faz, tem indiano um. no seu lugar. Enquanto você não faz, tem um colega ali que vai fazer e vai entregar, né? Eu tenho um ponto sobre isso que muita gente critica também, que pra tech a gente não aplica tanto, mas é pra outros tipos de vaga, que é o vídeo apresentação, que eu sei que tem muita gente que odeia. Ah, sim. Nossa, a galera detesta. Não vou, me recuso, tananã. É muito Beleza, mais você tem seu fácil gravar direito. um vídeo, velho, do que falar no ao vivo, não é? Eu acho, pô. Eu Ficou ruim, acho. você apaga e grava 1000 vezes se for preciso, é. E se eu te contar que eu recebi, eu tava acho que no Canadá, eu recebi um vídeo de um processo que eu tava conduzindo. A pessoa estava com pijama, touca de cetim e o roupão por cima e gravou. Aí ela tava à vontade, não é? Não é bom? Em minha defesa, eu não uso a palavra sinta-se à vontade. Porque isso aí é delicado. Eu ainda, gente, coloco uma instrução. Eu ainda falo, olha, está sendo avaliado, né, a sua comunicação, profissionalismo, então esteja no ambiente profissional, com boa iluminação, né, mantenha a postura profissional ali, porque isso está sendo avaliado. Acho que a pessoa não leu o que eu coloco, ela fala, deixa eu ver, 8 da noite, deixa eu ver, eu recebi um e-mail, em vez de eu programar para gravar quando eu estiver arrumado, não, deixa eu aproveitar o jeito que eu tô aqui mesmo, já vou fazer, e é isso, Ah, gente. então. É o perigo, né, de você falar assim, não, olha só, fica tranquilo, né? Se sinta à vontade de falar assim, então, eu senti à vontade e de repente a pessoa pode É levar o pé da complicado, é letra ali, complicado. ficar seminua, né, ali no negócio, não sei, cara, o que é a vontade para cada um, né? Então. Exato, e eu falo isso, gente, até pra mim, enquanto empresária mesmo. Tem potenciais clientes que pedem essas coisas. Também Sim. pede vídeo, também pede apresentação. Semana retrasada, eu tive o caso de um potencial cliente que encontrou o meu perfil numa plataforma em que eu deixo o vídeo de apresentação lá. E ele falou, cara, eu gostei muito do vídeo, né? Eu quero muito fazer uma reunião e tal. Fizemos a reunião e assim, era um projeto que vai trazer uma receita significativa para minha empresa. Se eu bancasse a celebrity, não divulgo minha imagem, não faço, ó, poxa, e é uma oportunidade que veio de forma orgânica, porque eu gravei um vídeo e deixei lá na plataforma para potenciais clientes conhecerem meu trabalho. Então, assim, a gente também faz essas coisas, eu também faço essas coisas. Então, eu não tô me colocando numa posição de só o candidato, porque eu também tô sendo candidato, também tô sendo avaliada. Então, Uhum. é um processo mútuo. Para mim, pelo menos, vale a pena. Agora, cada um, né, avalia ali para si. É que tem muita gente que acha que esse é um tipo de etapa preconceituosa, né? Fala assim, ó, você tá Uhum. pedindo pra eu mandar uma foto pra quê, cara? Você tá pedindo pra eu gravar um vídeo pra quê? Ah, é porque a pessoa vai, de alguma forma ali, ser preconceituosa. Fala assim, então, talvez não seja só aí, né, que vai acontecer isso. Olha, Tipo, velho, dependendo da não, empresa, às vezes o inevitável acontece em qualquer etapa. Então, não assim, vai falar. Fala né? assim, olha só, eu não te achei atraente o suficiente pra essa vaga, então eu vou te eliminar. Não vai acontecer isso. Ela vai falar o quê? Olha, não bateu aqui com o nosso fit cultural, e aí então né, vamos descontinuar aqui o seu processo. Vai acontecer isso, mas, velho, porra, o processo seletivo, igual você tava falando, ele vai eliminar pessoas, pô. É um De qualquer processo de forma. seleção, então não tem o que Se fazer, não pô. for no vídeo de 1 minuto, pode ser na entrevista de meia hora, pode ser, né, onde foi. Eu acho engraçado que as pessoas, mas em vez de fazer a gente gravar o vídeo de 1 minuto, por que não entrevista todo mundo? Claro, porque Ah, a é gente recebe fácil, né? 200 aplicações. Claro, eu tenho muitas horas. É, Tenho então. muitas Mas horas. aí eu Então, olho assim, só pro meu umbigo, né, também, Mayara. claro, Eu vou claro, a fazer uma, culpa então você tem que ter tempo pra mim. Se você vai é fazer isso. 200, aí não é problema meu, não é? Exatamente. Então. Exatamente. Hoje, você trabalha com algum tipo de perfil específico de.
profissional de tecnologia ou meio que tipo de tudo, assim, desenvolvedor, DevOps, sei lá, qualquer outra coisa? A gente atende praticamente de tudo, né? Hoje eu tenho a Consalvos e tenho a Avlis Talent, que é a minha empresa com a Tami, né? Na Avlis é onde a gente foca mais as vagas tech. Então lá a gente tem tanto vagas de desenvolvedor, front-end, back-end, full stack, tem vagas de produto também, tem vagas de DevOps, então tudo relacionado à tecnologia. E na Consalvos eu mantenho mais as vagas mais generalistas, né? Marketing, RH, operacional, então atualmente a gente está posicionado dessa forma. Mas em termos de TI, todos os tipos de vaga. Entendi. E dentro de TI, o que que mais tem, assim, de vaga? De tudo, Full assim? É stack. desenvolvimento mesmo? Desenvolvimento full stack. Full stack. Full stack. Node, Python, TypeScript são os principais requisitos que aparecem ali. Tem muita vaga de produto também, a galera acha que não, mas Product Managers eu ainda falo que vão dominar. tem muita demanda. Tem muita Mas aí demanda. o inglês tem que ser melhor ainda, né? Eu imagino. Tem. Porque daí vai lidar com muita gente, com cliente direto, aí o inglês tem que estar bala, né? Afiado, sim. E aí, para Product Managers, eles têm pedido muito conhecimento em data, né? A parte de visualização de dados, IA também, porque muito provavelmente esse produto vai ser voltado para IA, então ele também tem que ter essa noção. Já faz um tempinho que eu não recebo vaga de dados. Eu falo Data Analyst, Data Engineer, Data Scientist faz um tempinho. A galera agora estão trocando, né? Eles estão chamando os Data Scientists de AI Engineer. Não sei se está correto fazer essa troca, mas estão chamando É assim. porque a gente gosta bastante de colocar a palavra engineer em qualquer lugar. Sim. Porque, tipo assim, eu não sou engenheiro. Porque eu não fiz engenharia, mas eu gosto de ser chamado de engenheiro, entendeu? Engenheiro. Aí como é que você faz? Você põe no nome do cargo aí, a pessoa fica feliz da vida. Sim. Inclusive, um ponto super importante, tá, gente? Muito cuidado, porque tem uma coisa que tem na gringa que eu acho que é super engraçada. É uma estratégia que eu falo, caramba, olha uma picaretagem que funciona. Tem muito cargo que tem manager, coordinator e não sei o quê, e não faz gestão de nenhuma. Nada. Ué? Não coordena nada. Uma vez me convidaram para participar do processo seletivo de uma vaga que era Recruiting Coordinator. E eu, de fato, já atuei muitos anos como gerente, fiz gestão de time, tananã. Falei, bom, deixa eu conversar, né? Quando eu cheguei pra conversa, aí era assim, não, mas na verdade é coordinator porque você vai fazer a gestão dos calendários, então você vai estar coordenando. Entendi. Tem um nome, Justo. scheduler, né? Isso não é coordinator. só pra gente... Então, mas a hora que eu for contar pra minha mãe, eu falar que eu sou coordenador, é muito O orgulho mais da top. família, o orgulho da família. Então, assim, cuidado com os títulos. Tem muito título de manager na gringa que não é manager, gestão de pessoas, por exemplo. É uma gestão que... é uma gestão ali. Eles fazem isso pra meio que oversell a vaga, né? Então, nossa, eu tô falando termos em inglês que escroto. Mas assim, é meio que Então, vender, eu ia né? falar isso. Tá sendo A vaga. desumilde. Tô sendo, verdade. Perdão, pessoal. Mas, pô, você tem a justificativa, né? Você fala inglês o dia inteiro também, recrutando e tal, então tudo bem. O duro é a pessoa vai para os Estados Unidos, fica um mês lá, ela volta, nossa, agora eu tô embaralhando a minha cabeça aqui, porque, nossa. Fala, entendi, pode crer. É sobre. E diploma? Faz diferença? De falar assim, ó, a gente tá falando de engenheiro, né? Eu tenho faculdade ou não tenho? Tenho pós-graduação, não tenho. A gringa olha essas coisas assim, tipo, a maioria das vagas pede ou, tipo, dane-se também? Você vai me fazer brigar com os gurus que falam que você não precisa de faculdade pra nada na vida, hein? Olha, tô vendo. Talvez seja um pouco contra, guru. Não, mas brincadeiras à parte, faculdade é um grande diferencial, tá? O que tem mais peso? É a faculdade ou é a experiência? É a experiência. Então, por exemplo, eu não fiz faculdade, mas eu já tenho 10 anos de experiência com TI, uma carreira sólida, atuei em startups XYZ, tananã. Você não vai ser desclassificado por conta disso, porque o que vai contar é a sua experiência. Assim como, eu sou formada em marketing, mas hoje eu atuo com desenvolvimento. Assim, eu não uso os conhecimentos que eu tive em marketing, por exemplo, para parte do que eu faço hoje, mas eu tenho uma graduação. O que vai contar é a tua experiência e não a tua formação. Mas se eu tiver dois candidatos para eu comparar, ambos com trajetórias similares, experiência sólida, tananã, um tem faculdade e outro não, o que tem faculdade vai sobressair. Eles olham isso sim. Então é um diferencial. Tá.
E daí, porque assim, né? Outra coisa é, o gringo, ele não sabe se você estudou numa faculdade boa ou não, né? Tipo, ele não conhece nenhuma, né? Universidade brasileira. Então, porque eu chamo carinhosamente as faculdades ruins de Unifeses. É uma forma de, uma espécie de homenagem que eu faço a elas, chamando assim. Aham. Mas assim, no caso de recrutamento para fora, então, tipo, se eu estudei na USP ou se eu estudei na Uni Chablau, meio que tipo, mano, eu tenho o diploma aqui de engenharia de não sei o quê. E aí já tá top. Isso. Ou tem algum tipo de Raramente validação. perguntam. Não, não, não tem validação. Raramente, só se for uma empresa muito sacana que pode trazer um ponto assim, mas eles vão ter que ter pesquisado, ou algum hiring manager lá já bateu a fita dessas diferenças que existem aqui, né, sobre as universidades e tudo mais, mas é muito raro mesmo, essa questão de onde você estudou vir à tona, assim. Uhum. Pós-graduação faz alguma diferença também ou não? Se Faz, a pessoa tem. é um diferencial. Mas a experiência conta mais, então sempre a experiência vai contar mais. Mas se eu tenho os dois, é melhor ainda. Tipo, isso Melhor ainda. conta. Fala, ó, eu tenho, Sim, sei lá, mais de 10 anos de experiência, mas eu tenho o título disso, disso, aquilo, outro. Da hora. conta, conta. Entendi. Olha aí. É porque é bom você falar isso, porque o pessoal ele gosta de procurar, talvez, atalhos, né? Rápidos. Então, assim. Todo mundo quer ser rico sem estudar, sem fazer nada, assim, só por estar existindo aqui, só porque eu falo inglês eu vou ser rico, entendeu? Assim, É, vou. Gente, o é. mercado não é assim, não, tá? Sinto falar pra vocês. Eu não nasci rica, tá? Eu sei o que é dificuldades, mas assim, tem coisas que a gente tem que ser sincero. Você não vai conquistar nada sem você lutar por isso. Então, faz sua faculdade, faz seu curso, aprende, pega experiência, rala um pouquinho, né? No sentido de pegar bagagem, vai aprender, vai, né, se desenvolver. E aí sim, você vai estar pronto para oportunidade. Senão também no primeiro feedback direto que o gringo te der, você vai sair chorando como se tivesse tomado uma lapada no meio da cara. Então, assim, É. é tipo isso. E tem uma coisa também que de vez em quando eu vejo o pessoal assim falando e tal, e, tipo, eu acho que leva a gente a pensar mesmo. Por que diabos uma empresa americana, startup ou o que quer que seja, contrata brasileiro e não indiano? Que teoricamente a gente é preconceituoso para tudo também. A gente fala que eles aceitam ganhar menos que nós. A gente aceita ganhar menos que o americano. Até aí, tudo bem. Agora, o indiano ele ganha menos ainda, ele é melhor que a gente brinca disso, de, pô, indiano domina o mundo, cara, tecnologia e tal, não sei o quê. Mas por que a gente ainda é um povo competitivo para vaga pra gringa e a gente já não foi substituído por indiano? Acabou, deu tudo indiano, acabou. Não entendi. O fuso. A gente tem uma questão de fuso muito mais competitiva para empresas americanas do que o indiano, né? O indiano, coitado, ele tem que se. Ah, para ele conseguir atender o fuso. Muitos, obviamente, aceitam e para eles compensa, mas assim, né? A gente tem um fuso horário muito mais amigável do que a Índia, por conta disso. entendi. Pô, olha aí, ó, faz sentido, cara. É porque lá deve ser o quê, mano? 7 horas pra frente? Talvez até mais, Por não sei. aí, eu É, já fiz gestão de time na Índia, eu lembro que eu tinha que, tipo, meio que estar acordada de madrugada para conseguir falar com a galera, né? É é. um negócio É, porque você meio pode complicado. virar e falar assim, não, tudo bem, eu troco o dia pela noite e tal, tranquilo, né? Então, só que não é bem assim, né, cara, que funciona, Não, né? Não ó, é tão por exemplo, agora na Índia são 11h30 da noite. puta vida. Ó. Então, assim, se a gente estiver falando de uma empresa fuso Eastern, que agora são 2 da tarde, o pessoal tá lá no pico do trabalho, o indiano, coitado, já tá com sono. Se a gente fala de um fuso Califórnia, agora são 11 da manhã. Então, assim, olha como se perde, né? Entendi. Não. Não, eu não tinha pensado nisso, olha só. Eu talvez tenha me sentido um pouco idiota agora, porque é um negócio tão básico, né? Mas, pô, faz Não, sentido, mas cara, não, fuso horário. não ninguém, Olha aí. né, ninguém tem obrigação de conhecer isso, não. Mas de repente empresa vai do leste ou europeu também, não contrata brasileiro também, Isso. Então, pelo mesmo o que eu, motivo. eu ia comentar isso agora. Geralmente, as empresas que dão preferência para indianos em detrimento de América Latina são as empresas da Europa, porque aí o fuso dá Hum, uma amenizada. Então, o europeu ainda continua amando o indiano. É, entendi. e aí o americano acaba dando uma preferência maior para América Latina.
Pô, legal. Agora fez mais sentido. Porque você acaba focando um pouco mais em empresa para Estados Unidos, né? Estados Unidos Sim, contrata bastante brasileiro, né? E contrata sim. mais brasileiro, você falou que você trabalha Latam, mais brasileiro que argentino, chileno, sei lá, assim, ou é meio, como que é, os Não, gringos hoje aqui a da maioria América das Latina? hoje a maioria das vagas focam em Brasil, mas quando a gente fala de vagas que olham Latam como um todo, a gente considera muito Colômbia, Chile e Argentina, principalmente. Entendi. É porque daí tem que falar inglês e espanhol, né? Não Talvez, necessariamente, eles não? só pedem o inglês mesmo. É mais uma questão de custo, enfim, aí porque dentro da América Latina também tem essas diferenças, né? Então É, tem vários pontos ali a considerar. Um exemplo, o pessoal fala, México, né? O México ele é muito caro. O salário da galera porque ele do já é México é América caro. do Norte, né? Já é América do Norte, sim. Por mais que ele seja um pouco excluído, talvez, mas ele é É, América do Norte, cara. tem os latinos, mas tem latinos, É, então o pessoal fica, mas e México, então? Tem essa questão do custo, né? Eles são mais caros. entendi. Pô, interessante. E, e Mayara, assim, a gente, né, eu tava falando que tem muito desenvolvedor que começou a trabalhar para fora, aí ele viu uma oportunidade de negócio e falou assim: opa, descobri. Vou vender mentoria de como a pessoa também consegue. Né? E aí começou a tal. Então existe um mercado disso hoje. De gente Uhum, que. Os gurus aí de trabalhar para gringa e tal. Só que ele não era um recrutador, ele não é recrutador, ele é um desenvolvedor, uma pessoa de tecnologia que começou a fazer isso, né? E uhum. você deve, de vez em quando, ver alguma coisa acontecer aí, aparecer e tal, né? Coisas Uhum. interessantes. Sim. Ah, qual que é uma mentira e a maior mentira que você vê sobre trabalhar na gringa? Assim, um negócio que você olha e fala assim, nossa, mano, isso aí é uma mentira do inferno. Tem As alguma duas coisa? principais, eu acho que as duas principais, a que mais me estressa é o salário, que é aquela promessa de que você vai começar ganhando US$ 10.000 por mês. Não, Mas é aquele problema do se, gênio. Você precisa ser gênio, então. Eu sou. Não? ó, já sei. Se você estiver duvidando do que eu tô falando, você que tá me assistindo, faz o seguinte: abre lá teu LinkedIn, você vai lá na abinha de posts, na aba de pesquisa, né? E aí você vai pesquisar. O seu título, se você for desenvolvedor de software, é amplo, então coloca a tua stack. Se você é .NET, você põe .NET. Se você é Java, põe Java. Se é Python, põe Python. Se você é full stack, põe a principal de back-end, a principal de front-end. E coloca and, remote, and Latam. Dá um Faz enterzinho uma lá. query lá. Isso. Isso. Filtra por posts e mais recentes. Você vai achar alguns posts de vagas dentro da tua stack. Conta lá quantas que. E a maioria põe o salário já no post. Conta pra mim depois quantas você achou que estão te prometendo que vão pagar US$ 10.000. De cara. Eu duvido que você vai encontrar, pelo menos nos primeiros 10 posts, você vai encontrar duas que falem que paga 10 mil. Duvido. É. Tinha Então, uma, tinha assim, uma é que eu mercado. vou comentar que é assim. Tá até hoje aí, é uma pessoa de bastante sucesso aí, supostamente. Que falava o seguinte: olha só, garante que você vai conseguir o emprego. Se você seguir tudo que a gente falar. Aí o que acontecia? Obviamente, eu não conseguia, ia lá reclamar. Aí falava assim: ó, se você não conseguir, a gente devolve o seu dinheiro. Tá bom, lindo. Aí eu não consegui, não consegui. Então, mas você fez tal coisa? Não. Então a culpa é sua, entendeu? Não vou Então devolver. você sempre tem uma saída. É porque você não fez todos os exercícios. Você assistiu todas as aulas ao vivo? Não. Então, por isso. Então, aí não tem como eu te ajudar, você não fez a sua parte. Então, é uma fórmula de sucesso pleno. Não tem erro, entendeu? Mano, eu tô rindo, é meio triste isso, né? Mas assim, porque tem gente que E você paga, né? pagar Essas uma paradas. fortuna, É, um valor considerável, para ter acesso, às vezes, somente a uma plataforma de aulas já pré-gravadas, muitas vezes genéricas, porque recrutar para um product manager é diferente de recrutar para um dev, que é diferente de recrutar para uma pessoa do sim. financeiro. Então, assim, não tem como você ter algo 100% genérico, né? Eu vou falar até o que eu fiz quando dava mentoria. Eu tinha, sim, uma plataforma de aulas gravadas com temas gerais,
né? Então, um sobre currículo e LinkedIn, só que na mentoria comigo, a pessoa tinha reformulação comigo. A aula é para ela ter uma base do que é necessário ter, porque se algum dia ela quiser alterar aquele material e já tivesse passado muito tempo, ela tem conhecimento suficiente para isso. Mas ela já tinha material feito. Entrevista era para ela ter uma base, mas ela tinha simulação comigo. Eu olhava caso a caso. Porque não dá para criar algo genérico. Algo genérico não vai atender todo mundo. Isso aqui é carreira, isso aqui, né, não faz sentido eu prometer para um dev a mesma coisa que eu prometo para uma pessoa do financeiro. Eles vão ganhar a mesma coisa? Não vão. Não faz sentido. Então é triste. Eu acho triste assim ver o quanto um trabalho que é necessário é banalizado. E é que vocês acabam sofrendo com isso, porque daí todo mundo generaliza, todo mundo aí só fica, vendendo essas ideias. Aí quem faz um negócio sério sofre também, cara, isso que é o pior. Foi até um dos motivos que me fez querer focar mais no B2B até, porque eu recebia mensagens assim, mas como é que você vai me garantir que eu vou conseguir a vaga? Eu falo, eu não vou te garantir. Em que momento eu falei que eu ia te garantir? Não dá, pô, ué. Eu não posso garantir uma coisa que não tá no meu controle. E as pessoas também, às vezes elas querem o trabalho tão feito para elas que, não, eu te pago a mais se você me colocar dentro da empresa. Então eu quero que você faça uma ponte lá com a empresa e me garanta a vaga. Eu falo, não, mas peraí, como é que eu te garanto uma vaga sem você participar de um processo seletivo? Isso aí, se alguém tá te oferecendo isso, ela tem alguma maracutaia com a empresa aí, cuidado. E assim, você acha ruim? Porque, assim, a gente começou a ter influenciadores tech, né? Não tem muito tempo que começou a ter isso e muita gente seguindo e tal. Não tem muito tempo mesmo que começou a ter esse povo, né? Tem também os influenciadores de recrutamento agora, certo? Tem influenciador de tudo. Assim, o que você acha desse povo? Vai. Assim, Eu seria muito hipócrita se eu falasse pra você que eu sou contra, porque hoje acaba que é um trabalho que eu faço, né? Então, assim, mas o que eu acho que é importante a gente sempre ter um olhar crítico é a pessoa que está me influenciando pra qualquer coisa, que critério ela tem pra poder me influenciar? Eu acho que é isso. Então, assim, eu vejo pessoas que se colocam como especialistas em carreira, não construíram uma carreira que eu entendo ser relevante. Não tem propriedade no assunto para falar sobre aquilo. Eu falo sobre recrutamento. Quantos processos seletivos você já conduziu? Então, assim, eu só consigo influenciar alguém se eu tenho conhecimento suficiente para tal coisa. Eu só me sinto confortável de falar que eu posto todos os dias sobre carreira, que eu faço consultoria com as pessoas, que eu divulgo sobre isso, porque eu comecei a minha trajetória 7 anos atrás, né? Consegui, desde minha primeira oportunidade, já trabalhar num projeto internacional. Era CLT no Brasil. Aliás, nem era estagiária. Comecei como estagiária por ter o inglês. Fiz parte de um projeto internacional, depois fui galgando minha carreira, trabalhei em Big Four, trabalhei em consultorias grandes, fui conquistando a minha experiência. Depois trabalhei numa grande consultoria que atuava com vagas internacionais. Lá eu recrutei local Estados Unidos, Europa, abri mercado em Ásia. Então, assim, eu construí uma bagagem. Eu fiz a minha migração para dolarizar a minha carreira, né? Começar a ganhar em moeda forte. Então, assim, eu me sinto confortável porque é algo que eu vivo e eu não saí disso. Todos os dias eu atuo com empresas, todos os dias eu falo com hiring managers, isso virou um negócio. Então, eu cresci na minha carreira, fui promovida na gringa, virei líder, depois fui para gerente, trabalhei em grandes empresas de IA e hoje decidi seguir meu caminho como empresária de recrutamento. Então, eu não saí do tema que eu falo. Sim. Mas o que eu acho que é errado é qualquer pessoa se colocar como influenciador de alguma coisa, sendo que não vive aquele contexto. E é uma coisa que vai só na palavra, né? Eu vou ser muito sincera com você, que uma coisa que eu fico questionando às vezes é que às vezes eu vejo umas pessoas que falam que são eu já ganhei rios e rios de dinheiro e hoje eu vou viver só em dar mentoria para as pessoas. Quando eu falo só, não quer dizer que é um trabalho simples, mas é a única fonte de renda, né? Quando eu falo só. Eu juro pra vocês que é um questionamento que eu tenho. Eu falo, nossa, mas essa pessoa já ganhou tão bem, já fez tanta grana, por que ela continua nessa? É a bondade, né? Olha, eu prefiro ser boazinha ajudando minha família, fazendo umas coisas assim, mais, né? Uns trabalhos, né? Agora, eu não sei, eu me questiono, porque, gente, de verdade, eu falo isso abertamente. Se algum dia eu vender minha empresa, alguma coisa, conseguir lá, né, os vários dígitos, eu quero bem curtir minha vida, estar numa praia tranquila e viver com a minha família. Vou abrir agenda pra consultoria. Entrevistando o dev sem camisa na minha... Deus me livre.
não é? Então, assim, pode ser sim que eu abra agenda de consultoria esporadicamente, porque tem gente que fala que depois você fica entediado. Ganhar dinheiro entedia. Fiquei sabendo disso recentemente, não sabia. Dizem Eu que queria passar acontece. por essa experiência pra ver como é que é, Eu assim, um também. pouco. Mas, ó, sinceramente pra vocês, full time, criar um negócio e ficar. Ai, gente, olha, eu confesso pra vocês que nessa ambição. Se isso é falta de ambição, confesso que eu não tenho essa ambição, não. Eu quero curtir os milhões que eu vou ganhar. Entendeu? Eu não quero ficar fazendo isso, não. De verdade. É ajuda, né? Eu vou ajudar o próximo agora, entendeu? Eu Então não consegui cobra. agora. Ah, Você mas quer ajudar, aí. então não É, cobra. entendeu? É, pois é. As É, pessoas, quando. faz uma É engraçado que as filantropia, pessoas né? às vezes. É engraçado que às vezes as pessoas me procuram, que, olha meu LinkedIn, quero ajuda, não sei o quê. Aí eu mando o orçamento. Mas peraí, você cobra? Aí eu, É, sim, então. é o meu trabalho. Eu trabalho por dinheiro, né? Pra isso que a gente trabalha. Aí, Assim, tá vendo? eu amo Subiu pra sim o sua que eu cabeça, faço. Mayara, o sucesso. Você tá vendo? Não tá mais humilde, porra. O que Então. que custa? Ah, mas O que que em minha custa você defesa eu entrar e nunca dar uma falei que eu era. olhadinha no meu LinkedIn? Aff, porra. Poxa, bem, minha defesa eu nunca falei que eu era. Você que tá falando. Cara. Não, mas então, assim, as pessoas têm essa dificuldade. Então, eu realmente acho que o que você tem que fazer de coração, então você fala, estou fazendo de forma gratuita para ajudar. Agora, tudo que eu faço que eu cobro, eu não tô fazendo para ajudar, gente. Eu tô fazendo porque, né, eu tô contando com uma remuneração. É uma relação de interesse. Acho que falta essa transparência. As pessoas têm muito receio de falar sobre dinheiro, elas têm muito receio de, né, de parecer, porque eu sou mesquinha, porque eu tô cobrando para prestar um serviço. É. Só que daí, aí começa a fazer o seguinte, né? Então, assim, pô, eu tenho muito sucesso, eu vou te ensinar a ter sucesso também. Aí, como é que eu provo? Aí, eu compro um carro legal, eu tiro foto nesse carro, eu vou em hotéis diferenciados, eu me visto com uma roupa impressionante, eu me porto assim e tal. E aí, eu crio toda uma, né, um personagem ali que eu não tô falando que eu sou muito rico. Mas eu tô mostrando aqui, ó, né? Existem mensagens subliminares, e aí você vai e tal. Olha, eu quero ser igual esse guru. Quanto que é? Aí tal. Aí você vai, não é? Sim, mas o que as pessoas talvez nunca. E eu sei que é porque é uma realidade distante de vida, mas, gente, quem é rico, rico de verdade, não fica expondo. Entendeu? Não fica expondo riqueza. O Sabe dublê de aquilo de rico, né? quando. Sabe aquilo de quando você realmente você não precisa provar? Eu acho que É, é pois sobre é. isso, assim. Então, quem realmente conquistou algo que vale a pena, quem realmente. Não fica esfregando na cara das pessoas, não fica, sabe, trazendo aquilo endeusa a riqueza. Eu realmente acredito nisso. Então, você não sabe se às vezes o Porsche é alugado. É, Você não então. sabe se. Porque isso acontece. São A pessoas casa, tristes, né? eu Que acho que precisa assim, mostrar, olha o tanto que eu sou bem sucedido. Aí você tem que. É uma falta de, olha validar só. É um ego tristeza. frágil, né? Nossa, tô sendo Sim. psicóloga aqui. É um ego frágil, é uma pessoa, né? Precisa, assim, dar uma Precisa de refletida, mas terapia, né? precisa de uma terapia, assim, Precisa gastar um pouco e do dinheiro dele em numa você, né? terapia. No caso. Tá vendo? Aí Não, você eu, eu, vira o não, eu não atuo jogo. na clínica. Eu sou de RH, eu não atuo na clínica. Não atuo na clínica. Mas é importante, as pessoas Claro. não falam muito sobre isso e não expõem também. Mas realmente, essa questão da. Quando eu comecei nesse contexto, eu acho que uma das coisas mais que me deixou feliz, assim, foi trabalhar com aquilo que eu sabia fazer, que eu estudei para fazer, ganhar bem por isso, né, numa moeda forte, e conseguir proporcionar momentos para minha família, né? Uhum. Então, poder, por exemplo, né, eu me casei no ano passado, pude levar minha família para um cruzeiro, pra gente comemorar meu casamento, ver a minha avó olhando o mar ali, né, com aquele olhinho Pô, da dela. hora. Isso para mim, isso me nutre, de verdade. Isso é o que me faz realmente gostar do que eu faço, que sim tem a ver com dinheiro, porque sem dinheiro a gente não faria nada disso. Sim. Mas o que me faz querer ajudar as pessoas em troca de dinheiro, porque eu não sou filantropa por enquanto, Uhum. é, né, saber que aquela pessoa também, que às vezes tem uma renda injusta aqui no nosso país, que tem o conhecimento, que é muito boa no que faz, mas às vezes está sendo mal remunerada, pode trabalhar com aquilo que ela estudou para fazer, que ela já tem experiência, ganhando uma moeda forte. Mostrar Isso que me é motiva. possível, né?
Que é possível, que ela pode mudar a realidade dela, da família dela, sim, ela pode ganhar muito bem, a gente não tem como ser hipócrita de falar que uma pessoa que vai ganhar 15, 20, 30 mil reais não tá ganhando muito. Sim, Eu sim. sei que tem gente que quer ganhar muito mais, né, os seus 10 mil dólares e tal, mas, poxa, vamos olhar a realidade, vamos olhar o cenário, então, acho que esse é o meu propósito. Isso me faz feliz quando eu falo de trabalhar pro exterior, e o que me incomoda é as pessoas prometerem coisas fáceis, né, tipo, você não precisa estudar, você não precisa fazer nada. Não, peraí. Se você tem experiência na área, se você tem um inglês comunicável, aí sim, você pode trabalhar remotamente. E outra coisa, se o trabalho consegue ser feito de forma remota, né? Senão, não Sim. vai ter como. Você consegue trabalhar para uma empresa americana ou europeia e ganhar em moeda forte. Nisso eu acredito e isso eu defendo. Agora, né, que você vai sair andando de Porsche, aí, né, aí eu acho um pouco complicado. E tem muito empresário que se diz founder milionário, também não tá andando no Porsche, não, tá? Então, Ah, cuidado. mas aqui tem muito moleque burro também, viu, Mayara? Porque, que assim, vamos supor, aí eu consegui. Aí eu entro lá, eu ganho 20 mil. O que eu faço? Primeira coisa é fazer um financiamento de uma BMW. Por quê? Porque eu sou um idiota, né? Então, aí você mostra isso, aí ninguém vê que você parcelou em 78 vezes, entendeu? Mas, puta, você viu? Fulano tá trabalhando pra gringa, tá andando de BMW. Então. É Aí isso. é aquilo, né? Aí você É sobe bem o seu isso. patamar de vida já na hora, né? Mas enfim, aí E não já. investe nada, né? Não procura fazer um investimento, não procura guardar É, um dinheiro. Aí se acontece um layoff, alguma coisa, você faz o quê? Aí você espera que você consiga vender a sua BMW pra, né, conseguir é isso. aguentar um tempo, né? Tem isso também. Agora, assim, se você fosse, uma dev querendo trabalhar pra gringa, que você faria de um plano? Qual seria o seu plano? Eu vou criar um plano aqui pra você dev pra gringa. O que você faria? Com o seu conhecimento de tech recruiter e tal, que que, que você faria? Quais seriam os seus planos aí para conseguir trabalhar para fora? Legal. Primeira coisa, conhecer o mercado que eu quero entrar. Então, beleza, esse mercado de empresas americanas contratam aqui. O que essas empresas pedem? O que é requisito para eu conseguir uma vaga? Então, pesquisar uma vaga, né? Eu falei gratuitamente aqui como que vocês pesquisam. Então, entra lá na barra de busca, pesquisa, acha as vagas no perfil, seleciona umas 5 vagas que você viu, poxa, isso aqui eu tenho experiência, já fiz isso aqui. Pega a descrição dessas vagas e olha o que elas têm em comum. Quais requisitos que tem ali? Aquilo não pode faltar no teu material. Então, não poderia faltar no meu currículo, no meu LinkedIn. Então, com base nessa pesquisa de mercado, eu reformularia o meu material. Então, olhar o meu currículo. Tem que ter as palavras-chave. É coisa chata, mas, gente, tem que ter, não adianta. É como funciona. As pessoas procuram vocês Sim. por meio das palavras-chave. Então, fazer um summary com descrição. Quantos anos de experiência eu tenho? Que segmentos de empresas que eu já atuei? Quais são as ferramentas principais que eu uso? Nas minhas experiências, quais foram os projetos que eu já fiz, os resultados, que ferramentas que eu usava, deixar um perfil, né, com mais descritivo de informações relevantes possível, não precisa falar tudo exatamente, é só aquilo que faz mais sentido. Lembra das vagas que você pesquisou, o que não pode faltar ali. Então, pesquisar isso com base nessas vagas. O que eles estão pedindo em termos de experiência? É um produto? É uma consultoria? Precisa de IA? Então, deixa eu levantar aqui na minha cabeça quais foram os cases que eu já tive de carreira que seriam interessantes para essas vagas. Isso não pode faltar na entrevista. Uma coisa que Uhum. a gente não falou é que muita gente me pergunta: eu posso colocar soft skill no currículo? Eu posso colocar que eu sou comunicativa, adaptável? Soft skill, você prova que você tem, você não diz que você tem. É igual dinheiro. Você não precisa ficar falando que você tem. Mas tem que pôr? Tem que colocar mesmo assim? Tipo, as palavrinhas-chave Não, lá? não, essa Nada? questão de soft skill, não. Eu sou comunicativa, eu sou adaptável, eu sou problem solver, né, que o pessoal coloca, eu sou resolução de problemas, não sei o quê. Não. Isso, soft skill, gente, é avaliado na entrevista. É na entrevista. Então, o que Legal. cada etapa vai avaliar? A parte de aplicação, né, quando você manda o seu material, avalia palavra-chave. Se você tem os mínimos requisitos que batem com aquela vaga. Então, é técnico. O que o seu currículo e seu LinkedIn estão falando tem que ter como parte dos requisitos lá da vaga. É isso.
Entrevista com RH, soft skill. Então é lá que você vai provar em que projeto que você teve uma comunicação tão assertiva que você conseguiu gerar um resultado legal. Você vai trazer como exemplo, você não vai falar que você é comunicativo. Você não vai falar que você é adaptável, você vai falar em que projeto que a coisa estava tão pegando fogo que você teve que mudar a rota toda e garantir a entrega. É isso. Então levantar os seus cases para você trazer na entrevista, para que, né, se eu fosse dev, treinar muito lead code, treinar muito HackerRank, treinar muito essa parte de entrevista técnica, procurar quem já trabalha para gringa e fala do tema. Tem vários conteúdos gratuitos, tá? Não tô falando que você precisa contratar ninguém. Assistir vídeo no YouTube, ver o que a galera que faz esse processo tem falado, sabe? Pesquisar sobre. E networking busca ativa. Então, vi uma vaga lá por meio da. Como eu mostrei para vocês que pesquisa, deixa eu ver quem é o recrutador dessa empresa. Deixa eu mandar uma mensagem, falar que eu vi a vaga, que eu já me apliquei, falar que eu tô disponível para um bate-papo. É puxar as pessoas, né, que são relevantes para aquilo que eu tô buscando para perto de mim. E diariamente. Isso todo dia. Todo dia, todo dia. Eu faria isso. Passo a E não passo, hein? De esperar ponta a que... ponta. Tá, não, perfeito. E não esperar que isso aconteça rápido também, né? Pode acontecer, Não. mas é muito provável que não, que vai demorar um certo tempo, né? Geralmente, um processo seletivo, ele tem uma duração ali de 2 semanas a 1 mês. Então, vamos considerar que até a empresa te achar ou você se candidatar para uma vaga que vai rolar, leva um tempo aí, né? Ninguém vai começar amanhã. Eu mesma, quando decidi quero dolarizar a minha carreira, levou 30 dias para eu ter a minha vaga. Um pouco menos, na verdade, mas foi menos de um mês foi ali. rápido pra caramba, pô. E se eu te falar que a vaga que eu consegui, eu fiz a entrevista. Isso é engraçado. E se eu te falar que a vaga que eu consegui, eu fiz a entrevista numa sexta e eles mandaram a oferta na segunda? Nossa senhora. Foi muito. Essa foi recorde, foi muito, muito rápido. Mas enfim. Mas foi. Quando eu decidi, comecei a me aplicar e consegui a vaga, né? Que eu participei de várias entrevistas ali, foi dentro de 30 dias. Então, leva tempo. E não desanimar com não. Você vai ouvir não. É normal. É normal. Mas é importante Não você é analisar. normal, não. Vamos combinar. Tipo assim, claro a gente vai ouvir não, mas é mó ruim, mano. Não é falar que é normal, a gente fica triste. Não fica? Mas dói o ego, né? Dói o ego. Depende. Eu queria tanto essa vaguinha. Falou que eu não tenho comunicação. É porque assim, se eu fosse recrutador, eu seria bem ignorante, assim, sabe? Eu seria binário. Falei assim, foi ruim. Tchau, eliminado. Esse seria o meu feedback, entendeu? Aí eu fico pensando, pô, mó triste, né, cara? Tava ali dando sangue, aí eu vou pro próximo. Tipo assim, é normal, eu entendi. Só que assim, é ruim ser normal, entendeu? Poderia ser, sim, toda vez. Sim. Pô, seria mais legal, né? Podia. Quantos empregos vocês precisam? 20? Vocês querem passar em todas as vagas? É porque a gente gosta de trocar de emprego para ganhar mais, né? Sim, com certeza. Uma coisa importante que a gente, né, não comentou. Se você tem um padrão de job hopping... 2 meses é muito ou é pouco? Pra eu ficar. Eu tenho que ficar quanto tempo para poder ser aceito? Falar assim, as últimas 7 empresas eu fiquei 2 meses em cada uma. Isso é bom ou é ruim? Não, se alguém te chamar, você me passa o contato desse recrutador. eu quero entender quem tá aceitando. A pessoa fica só no período de experiência, ele fica só no onboarding. A hora que acaba o onboarding, ela sai fora. Tá igual o candidato que dubla, é só pra pegar o primeiro mês de salário e vaza que o golpe tá aí. Então, é uma estratégia de carreira, né? É? Tem o pessoal que gosta. Então, mas aí não é preferir para poder resolver esse problema. Vamos supor que eu trabalhei, sei lá, em 3 empresas, as últimas 3 eu trabalhei 2 meses. Por qualquer razão que seja. Não é melhor eu dar uma omitida no meu currículo e, tipo, só tirar do LinkedIn e deixar sem? Só tirar. Ué? Não. Deixa assim não mesmo. Porque tem alguns processos que existe um processo chamado reference check, né? Então, as empresas fazem uma pesquisinha ali e buscam suas referências. Eu tive um caso recente, inclusive, de um candidato que ele não colocou que ele estava em 2 empresas ao mesmo tempo. Isso aí acontece um pouco. Overemployment, que a gente chama. Foi feita uma pesquisa lá e
foi constatado, né, que ele estava em 2 empresas e ele foi rejeitado. Então, assim, nem sempre só porque você não coloca no currículo do LinkedIn, não quer dizer que a empresa não tenha como saber. Nossa, mas aí agora eu fiquei preocupado. Você tem algo a nos dizer, Gustavo? Vamos descobrir. Ai, né? Outra assim, falar assim, mas como é que esse povo sabe, velho? É melhor nem saber, né? É melhor, eu não posso revelar as fontes, somente os processos. Mayara, e você falou em algum momento do negócio do uso de IA. Você, obviamente, usa, e todo mundo que trabalha com recrutamento usa, porque não tem como não usar, né, velho? Agora, o que é que usa e... Não que eu queira saber dicas, assim, sabe, de dar né? Mas o que é que vocês usam de IA, assim, pra ajudar no dia a dia ali de recrutamento? Enquanto recrutadora, você quer dizer, né? É, isso. Hoje a IA é uma ferramenta que a gente usa para filtrar currículos. Então, quando vocês mandam as aplicações, né? E aí, essa IA pode ser usada tanto o recrutador abrindo lá o Claude dele, o ChatGPT, ou hoje em dia os próprios sistemas de ATS, que são os sistemas de aplicação ali que a gente faz a gestão, já tem isso integrado. Então, ele mesmo recebe as aplicações ali e já diz para o recrutador quem tem mais match, quem são, né, os candidatos mais fortes. Com base em quê? Palavra-chave. Entendi. Então... Aquele negócio que a gente ouve falar que, fulano mandou um PDF, colocou um monte de termo lá em branco, não sei o quê. Isso aí não funciona, né? Pelo amor de Deus. Você já viu isso aí? Não, como assim PDF em branco? Tipo assim, eu mando meu currículo pra você, só que dentro do arquivo eu escrevi uma porrada de coisa, eu Receita coloquei de fonte miojo. branca pra poder a IA entender que eu tenho e meu currículo ser selecionado sem que tenha. Entendeu? Algumas coisas ali. Não funciona. Não funciona, e agora cada vez mais as IAs estão sendo desenvolvidas para entender contexto. Justamente para evitar isso. Então não é só você mandar uma chuva de palavras-chave que tem a ver com uma job description, por exemplo. Se você joga um monte de coisa ali sem contexto do que a empresa está procurando também, vai dar como não fit da mesma forma. Então, eu vou falar igual todo mundo, vai, tá vendo? Se eu usa IA, por que eu não posso usar IA na entrevista? E eu vou usar o mesmo argumento que eu uso para essas pessoas, né? Que no caso eu uso para automatizar e otimizar o meu trabalho. As pessoas estão usando para se fingir serem quem elas não são, né? Por exemplo, o caso que eu talvez comentei... isso até seja um crime, né? Talvez, quem sabe? Eu não sei. Alguém me disse que chama fraude. Alguém me disse que chama fraude, não sei. Pô, como é que falsidade ideológica é crime, pô. Tá louco, velho? Pois enfim, né? Então, tem isso, né? Ou então, eu adoro a revolta de assim, então só passa quem faz um currículo de IA. Eu não posso ser eu mesmo, eu não posso, sabe? Eu vou ser desclassificado. Não é querendo ser advogada do diabo aqui, mas né, não tem como eu não trazer o lado como as coisas funcionam, que é, ninguém é descartado por ter um currículo que reflete as experiências que a vaga está pedindo. Essa é a questão. Se você é rejeitado, não é porque o mundo é injusto, não é porque você, né, é uma pessoa que está sendo, né, ali, né, tá numa situação ruim, né? Você não é um coitadinho, calma, tá? Se o seu currículo foi rejeitado, muito provavelmente o que você colocou de conteúdo ali não está refletindo o que a vaga está pedindo. Revise isso antes de vir falar que o processo seletivo não funciona por causa disso. Porque o que eu mais vejo, mas eu me apliquei e não, assim, ninguém me chama, não tem nada a ver, eu tô sendo injustiçado e descartado. Tá bom, vamos olhar pro processo. Me manda o teu currículo, me manda a vaga, deixa eu dar uma olhadinha. Gente, não tinha contexto nenhum do que a vaga tava pedindo. Eu vou dar um exemplo real. Eu postei, acho que foi, se não foi no começo desse ano, foi no final do ano passado, uma vaga comercial. E eu coloquei no post, eu fiz um post, falei, precisa ter experiência prévia na área comercial para essa vaga. O cliente exigiu. Então, o cliente exigiu. Eu não posso flexibilizar esse ponto. O que eu recebi de mensagem de pessoas das mais diversas áreas. E aí, eu não gosto de ser rude.
tudo bem, eu também tenho potencial pra ser milionária, mas eu ainda não cheguei lá, entendeu? Cada um aceita a sua potência e fica ali tentando, sabe? Tipo assim. E aí eu ainda tento ser educada e perguntar. Falo, olha, então, eu mencionei ali que precisa ter Você sabe experiência ler? prévia. Assim, uma pergunta... Dá vontade, às vezes, de questionar. Mas aí eu não posso, né? Tem como. Aí eu pergunto, né? Então, eu disse ali que precisa ter experiência prévia na área comercial. Você já teve essa experiência em algum momento? Ah, não, mas é que na minha experiência como atendente lá, não sei aonde, eu tinha que vender tal coisa. Tipo assim. Não. Ou então, me chamou gente de marketing, gente de um monte de área. E aí quando eu falo que eu não consigo avançar no processo, eu tive gente que ficou revoltada comigo. Não, mas como assim? Mas eu consigo aprender. Então, assim, eu consigo aprender, eu consigo fazer. Aí eu entendo, mas, ó, eu vou te explicar também o meu cenário. Eu atuo nesse mercado há 7 anos e os meus clientes fecham comigo porque eles entendem que eu sei o que eu estou fazendo e o que eu preciso que eles recebam de entrega. Eu não consigo me comprometer colocando para o meu cliente um candidato que não está nos requisitos que ele pediu. Que tipo de profissional eu seria se eu não entregasse o que o meu cliente me pediu? Se ele foi claro para mim que não pode abrir mão dessa experiência. Eu posso mandar o meu currículo pro Ancelotti e falar que eu posso aprender a ser um atacante da seleção brasileira. É isso. Então, por que não? Por que não? Você pode tentar. Ó, Você uma pode, coisa que... pode ou dar bom, ou você pode sair muito queimado. Aí depois eu vou lá no LinkedIn e falo, olha só, foi injusto esse processo seletivo aqui, porque as pessoas não me deram a oportunidade. Eu O só mercado é precisava de uma injusto. oportunidade. É isso. Vieram uma época falar pra gente o seguinte, quando te perguntarem quem você é, Gustavinho, aí você não pode falar, olha, eu sou um profissional de tecnologia, eu tenho tanto tempo de experiência, estudei não sei aonde, blá, blá, blá. Não. Quem é você? Aí tipo assim, aí eu me sinto intimidado nessa situação, porque o que a pessoa quer saber, cara? Não, eu quero saber um pouco mais sobre a sua vida. Falar, eu gosto de jogar videogame, gosto de andar na praia, não sei. Sabe assim, eu quero humanizar o processo seletivo. Chega Mas quem foi te dar desses essa dica? Foi negócios o guru? técnicos aí. Eu prefiro não revelar minha fonte, tá? Mas aí vira assim, eu quero saber quem você é, assim, na sua essência. O que eu respondo? Porque aí eu fiquei um pouco sem saber o que eu falo ali. Entendeu? Ô, gente, eu vou usar minha voz suave. Ô, gente, assim, ninguém tá querendo caçar petróleo aqui, entendeu? Então a gente não quer conhecer ninguém no fundo do subsolo do teu ser, sabe? A gente precisa das informações um pouco mais escancaradas ali, claras. Então vamos lembrar que uma entrevista de emprego é para saber se você tem as qualificações que a empresa está pedindo. Então assim, tudo bem você falar em algum momento seu hobby, a maioria nem gosta, tá? Processo pra gringa nem gosta. Até porque existem algumas questões de legislação em que a gente não pode tocar em questões de cunho pessoal em processo seletivo internacional. Então, eu não posso perguntar quantos anos você tem, eu não posso perguntar com quem você mora, sabe? São questões. Eu não posso perguntar se você tem filhos ou quer ter filhos, ou, sabe? Não, são coisas que não me interessam. Eu não posso entrar nesse mérito. Então, não tem nem como eu falar que você tem que falar, não, eu sou fulano, eu tenho tantos anos, eu moro em tal cidade, e com meu esposo, com a minha cachorrinha, e faço isso. Não. Sim, você tem que começar falando das suas experiências. Então, quantos anos de experiência você tem, né, quais foram os projetos que você já atuou, como que tá teu momento hoje, onde você tá, o que você tá fazendo, tananã. Se ele perguntar, se for um entrevistador mais de boa, né, o que você gosta de fazer no seu tempo livre, você tem algum hobby, alguma coisa, aí fica à vontade. Aí é a hora de mentir. Vamos combinar. Meu hobby é codar. Então eu fico porque se eu for falar a verdade, Mayara, talvez eu vou ter sérios problemas nesse momento. Entendeu? Porque seu hobby é ilícito?
Ah, então, entendeu? Fala assim, o que você fez no final de semana? Eu não posso falar que eu usei certos tipos de entorpecente, ah, fiquei Olha que bêbado, tem fui candidatos. hospitalizado com cirrose. Eu não posso falar esse tipo de coisa, Cuidado, entendeu? que recentemente teve caso de candidato que, obviamente, não é entorpecente, mas assim, estava fumando vape na entrevista. Não era vape, Eu não sei. Não era tava lá. incenso. É verdade. Pra alinhar os chakras, né? Alinhar Isso. ali. Entendi. É. Foi desclassificado, se alguém tiver com dúvida, tá? Só pra deixar claro. Não pode, tá, gente? E não fui eu, nem fui eu que. Nem foi comigo que ele falou, tá? Foi direto com o cliente. Então Mas foi aí, ousado. você pode colocar que essa é uma pessoa ousada. É uma qualidade Realmente. rara hoje em dia, não é? Você acha que é raro? Uma pessoa ser ousada? Ah, eu acho. Você acha? Você tá precisando olhar meu inbox do LinkedIn. Tem cada coisa que eu recebo ali que a galera tá ousando. Já pensou se você pudesse falar tudo que você realmente gostaria de falar por um dia, assim, pra pessoa, velho? Ia ser bem interessante. Eu gostaria de ver. Sabe assim, ó, o Vamos que você patrocinar o responderia? episódio? É. Ó, a pessoa mandou pra você, olha só, eu tenho um currículo impressionante aqui, não sei o quê. Aí você vai responder e falar assim, então, seu currículo é um lixo, cara. Pelo amor Não de tem. Deus, vai, Eu não. assim, some da minha vida. Porque essa seria a sua vontade de responder. Você não gostaria de ter uma liberdade de um dia fazer isso? Seria bem legal, cara. Eu gostaria, se for uma proposta de emprego, se eu quisesse, puder estar mandando, enviando o contrato por Depois uma que você quantia aposentar, significativa. né? Já tiver a sua liberdade financeira, né? E tal. Aí você, de repente. Faz isso virar conteúdo, ó. Seria legal um quadro, né? Recruiter Sincerona. Será que a galera ia aderir? Não sei. Porque eu quero um feedback. Eu não recebo feedback. Vocês não me mandam feedback. Eu falo assim, vou te responder o feedback. Por que você foi eliminado? Aí, porque o seu currículo é um lixo. Ponto. Enviar. Cara, isso é muito Enviar. lindo, velho. Isso é muito bom. As pessoas, acho que as pessoas não estão preparadas para esse tipo de conteúdo, nem de sinceridade da minha parte. Eu tô chegando numa fase da minha vida mesmo, que eu tô ficando sem paciência, então assim, eu percebo que eu tô perdendo um pouco o filtro das coisas. Então, quando eu vejo algo muito inconveniente, eu não tenho receio de falar. Hoje mesmo, teve uma pessoa que gravou um vídeo de apresentação deitado na cama. E aí veio querer cobrar retorno. Aí eu falei, não, tá tirando com a minha cara. Não, tá de brincadeira. Aí eu respondi. Eu sou conhecida um pouco pela minha comunicação meio termo. Então, assim, eu consigo dar uma chapuletada de uma forma um pouco formal. Então eu falei, né? Oi, fulano, eu agradeço você ter perguntado sobre o processo. Eu assisti ao seu vídeo e, como eu havia dito na descrição, a apresentação profissional era importante. Como pro caso dessa vaga, né, estar deitado na cama não é um requisito, a gente optou, né, por seguir com outras aplicações. Mas obrigada. Eu achei que você foi bem educada ali. Que bom. Eu espero que. O que você quis dizer mesmo foi: olha só, você é uma pessoa que eu acredito que precisa de tratamento psicológico, sem noção nenhuma, e eu espero que você não me envie seu currículo nunca mais. Passar bem. Não, porque não posso mexer em questões psicológicas. Eu sou psicóloga. Entendeu? Não posso. Um psicólogo não pode humilhar uma outra pessoa? É antiético? Não, como profissional de saúde mental, não posso julgar que a pessoa tenha, né, questões psicológicas ali sem uma avaliação, não é mesmo? Estou sendo antiética. Ó, eu vou usar um argumento aqui que é o seguinte: supostamente desenvolvedores criam os próprios bugs para que a nossa profissão se perpetue. Ok? Você pode fazer Isso é isso com verdade? psicologia também. Isso é verdade. Você cria o problema mental e você oferece a solução em seguida, que é o tratamento, que é a terapia. Entendi. É uma boa, você não acha? Eu prefiro resguardar a minha opinião. O que você fala em sua defesa do porquê que as pessoas não recebem feedback após um processo seletivo? Eu simplesmente sou ignorado.
Qual que é o... Depende da fase do sua processo. Então, primeira coisa, se você estava numa fase de me apliquei, ninguém me chamou, eu não recebi nenhum feedback nem nada, a minha opinião, não é nenhuma defesa, né? A minha opinião é, ainda não estava na fase de você ter um relacionamento com a empresa o suficiente para receber um feedback. É isso. Nossa, então... Por quê? Olha, eu sei que a comparação que eu vou fazer pode ser besta para algumas pessoas, mas talvez fique um pouco claro. Eu sei que uma coisa talvez não possa não ter tanto a ver com a outra, mas só para você visualizar um pouco da lógica. Vamos lá. Se você está num aplicativo... Eu ia usar um exemplo mais assim, mas eu vou tentar um mais bonitinho. Usa esse, o Tinder. Você ia falar isso. Eu ia usar o Tinder, mas depois eu vou mudar pro iFood. Vamos pro iFood. Vamos pro iFood, tá melhor. Tá melhor. Vamos comer outro tipo de coisa. Tá bom. É isso. Então, vamos lá. Você começa a escolher o prato que você quer, né, provar. Você tá no começo ali, né, nenhum restaurante te conhece, você não conversou com ninguém, você tá só vendo o que atiça a sua fome, o que é aquilo que te interessa. Você, por acaso, explica para os outros pratos ou para os outros restaurantes o porquê que você não selecionou comprar com eles? Idem para o Tinder. Você passa todo mundo lá. Quem você passou? Você manda uma justificativa. Não gostei porque você é feio. Não gostei porque não sou fã. Não gostei. Você explica para as pessoas? Não. Você não tem nenhum relacionamento com a pessoa, sabe ainda, para trazer um feedback concreto. Ah, Mayara, mas então quer dizer que não teve um feedback, quer dizer que a empresa deveria ter me considerado? Não. Quer dizer que o material que você mandou não estava aderente com o perfil que eles estavam procurando. Melhore o material. Se você está se aplicando muito e não está avançando, olhe como está o seu currículo e refaça. Ok. A partir do momento que você teve um contato com o recrutador, que você teve uma entrevista com o recrutador, você tem sim direito a um feedback. Senão é igual tipo assim, você saiu pro encontro. Eu vou voltar pro Tinder, tá? Você me permite? Você gostou, né? Permito. Aí a pessoa deu match lá. Aí vamos sair. Aí você tá lá, aí a pessoa só levantar e sai embora, do nada, assim. Aí é deselegante. Agora, ela já criou um relacionamento ali. Aí falou assim, eu vou embora e tal, hoje eu tô com dor de cabeça, tchau. Aí você tem uma resposta. É isso? Essa seria uma analogia boa? Eu gostei dessa sua explicação. Você já criou um relacionamento com a pessoa, você teve contato com ela, seu recrutador falou com você, então você tem direito a um feedback de se você passou ou não. A questão é que as pessoas, elas querem um feedback extremamente detalhado do porquê. E em minha defesa, na verdade não é nem em minha defesa, é em defesa ao negócio, eu raramente vou poder ser 100% transparente do porquê não foi um fit. Sim, senão seria crime de trabalhista, né, no caso. Normalmente seria. Exatamente. Lembra que eu falei que os maiores motivos da falha é a comunicação? Se eu chego na pessoa e já aconteceu, tá? Tô falando que já aconteceu. De eu falar, olha, a gente sentiu uma falta de alinhamento na comunicação que você teve com o que a gente tá buscando. A gente tá buscando alguém que consiga trazer com mais clareza os pontos, tanana. Ah, mas como assim? Minha comunicação é ótima, que não sei o que. Então tá. Reagiu super bem. Então beleza. Continue, né, com sua excelente comunicação. Achei muito bacana. Então, é isso. Entendeu? E não quer dizer que eu faça tudo 100% certo o tempo todo, tá, gente? Às vezes já aconteceu de eu esquecer de dar o feedback pra pessoa, e aí eu ainda coloquei na minha agenda esses dias. Eu preciso sentar, eu tô devendo os feedbacks pra galera. Eu preciso sentar e organizar a casa e dar os feedbacks. Mas assim, eu evito muito deixar as pessoas sem resposta. Então, esse é um ponto que eu tento trazer muito pro meu processo. Mas tem coisas que realmente não tem defesa. Então, se eu devi feedback pra alguém e não dei, é culpa minha, eu tenho que me retratar e tenho que dar um retorno pra pessoa. É isso. Porque a galera tem que entender também que você errar a contratação de alguém é um problema grandíssimo. Né? Porque vamos supor, dentre esse monte de pessoas aqui, teve 7, 8 etapas, né? Porque vaga pra gringa costuma ter etapa, dá com pau, né? Pra você entrar e tal. Aí a pessoa entrou, e aí depois de um tempinho ela sai por algum problema que já deveria ter sido pego no processo seletivo. Mano, é um custo gigante pra empresa recontratar, mandar embora. Então, assim,
você tem que ter um controle ali muito grande de taxa de erro muito baixo. Porque é uma Vou dar zica um exemplo de danada. negócio. Vou dar um exemplo de negócio. Eu, enquanto dona de uma agência de recrutamento, vocês sabiam que se a gente faz uma contratação para um cliente e o candidato ou, né, o profissional que foi selecionado sai antes do período de experiência ali, a gente tem que, sem nenhum custo adicional, fazer todo o processo de novo para recolocar essa pessoa? Puta vida. São É, 3 meses gente. também na gringa, normalmente? O período de experiência? Depende da empresa. Não tem muito um período fixo, assim. Por contrato, alguns colocam 30 dias, outros colocam 90. Em padrão, os 90 dias mesmo. Tá. Então a gente tem que fazer o replacement ali, né? Não são todas as agências que fazem, mas por boa prática, faz o replacement sem custo. Então, pensa, eu vou ter o custo da minha agência, porque eu tô pagando, né? Tem a minha Sim. hora, tem a hora dos recrutadores que trabalham comigo, tem o meu cliente que já teve um desgaste ali, né? E o custo dele que pagou uma pessoa por 3 meses e não deu certo, ou menos que esse período e não deu certo. Então, assim, olha o risco em que a gente se coloca também de trazer uma pessoa que não vai estar dentro do fit do cliente. E o risco para vocês também. Se eu coloco você, uma pessoa que não tem o perfil de fit cultural, que parece que é balela, mas faz sentido, tem um intuito por trás, num lugar onde você não se sente, não vai se sentir bem, porque é um lugar muito dinâmico, que você gosta mais de estabilidade, porque é um lugar em que você vai ser muito cobrado por resultado e você não atua bem nesse modelo. Eu vou te levar para um burnout, eu vou te levar para uma exaustão, tudo isso para ganhar a quantidade de dólares que for, mas assim, vai realmente valer a pena? Eu não posso correr esse risco. É muito difícil, cara. Eu sei que. Porque a gente sempre vai achar problema em processo seletivo, né? Vestibular, a gente reclama. Pô, não é justo vestibular. Ah, não é justo processo seletivo de empresa. Ah, não é justo processo seletivo de peneira de futebol. Ah, não é. Por que não é justo? É porque não chamou eu, né? Se chamasse eu, aí era justo. No fim, a lógica é essa, né? Até para Aí namoro, é o povo fala difícil, que é cara. injusto, aí o pessoal vai lá e cria casamento às cegas. Pronto, resolvido. Então, verdade, né? Só que Tudo que daí gera o rejeição. casamento às cegas é um problema, né? Porque eu não assisto, não, mas eu ouvi falar. Uhum. A hora que a pessoa vê e aí não gostou também é um pouco constrangedor. Vamos combinar. Pergunta se essas pessoas receberam feedback. Porque, tipo, Ai, me apaixonei por você, vamos casar. Ah, lindo. Sem ver. A hora que vê. Ah, então, eu preciso ir ali. Depois eu volto. nunca mais. Então, É muito bom, né? É. tudo que gera rejeição causa isso. As pessoas têm isso mesmo e mexe com várias questões de autoestima e autopercepção e tudo mais. E é normal, as pessoas vão questionar, vão achar ruins. Não tô dizendo que é um processo justo. Nunca foi, Ah, gente. não é não. A partir do momento que uma Justiça, pessoa é difícil. aprovada em detrimento de outra, alguma coisa não tá, né, igualitária. Então, sempre vai É. ter uma certa desigualdade em alguma coisa. A gente tem que ser sincero. Mas é assim que funciona. Eu sempre falo, eu ensino a dançar como toca a música. Eu não tô dizendo que a música é a mais adequada. Então, é É. isso. Mas é difícil também você falar assim, vamos pensar então num processo seletivo que seja justo. Pô, cara, sei lá, mano. Mas, pô, Todo Mayara, mundo fala como. que criou e ninguém criou. Ah, A não, verdade não é tem essa. como não, cara. Você sempre vai estar desagradando alguém. E pra você escolher uma pessoa, literalmente você eliminou um monte, cara. Né? Então, Exatamente. você se sente bem Só com não isso? é injusto. Só não é injusto quando o selecionado é você. É, então. Aí é top. Sim. Como que o pessoal te segue aí para poder de repente contratar os seus serviços ou da sua empresa para recrutamento para gringa e tal, não sei o que, o seu jabazinho aí pra galera, porque pô, tirou dúvida pra caramba da gente aqui, se alguém quiser, né, trabalhar pra gringa e tal, vale a pena trocar ideia com você, como é que a pessoa faz? Com certeza. Vocês podem me encontrar tanto pelo LinkedIn, que é Maiara Consalvo, e no meu Instagram também eu posto conteúdo todo dia sobre isso, é @MAH Consalvo também. Para quem não sabe, Consalvo, CONSALVO, igual tá aqui. Então, fique à vontade lá para seguir. Eu também compartilho muita dica gratuita e o intuito é realmente deixar as coisas um pouco mais acessíveis. Então, contem comigo. Agradeço mais uma vez e espero vir mais vezes. Gostei bastante. Vamos pensar na Recruiter Sincerona aí, lançar É, ó, alguma coisa. eu
Eu gostaria de ver. Você fala, é só você falar que supostamente alguém me mandou, aí você tá livre, entendeu? Ah, entendi. Porque pode ser que você tenha inventado ou não, né? Então aí tá tudo certo, né? Links É. estão aqui na descrição, viu, galera? Para vocês conhecerem ela aí e contratarem o serviço. Pô, Mayara, obrigado mesmo pelo seu tempo e pelos esclarecimentos e por tudo que você falou aqui de tirar dúvida e tal. Foi muito legal bater um papo com você e tamo junto, brigadão mesmo. Imagina, obrigada a você, obrigada a todo mundo que assistiu. É isso aí. Esse foi mais um episódio do Papinho Tech, espero que você tenha gostado, valeu e até a próxima.